Fala galera, mais um 12 Podcast começando hoje para mais uma conversa edificante no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu tenho a alegria de ter aqui do meu lado meu querido amigo João Meira. Fala galera, como vocês estão? A gente está aqui com o Jorge e o nosso convidado, nada mais nada menos que nosso pastor da Central, né? Pastor dos jovens, dos adolescentes, pastor de todo mundo lá, Bruno Bernardes. Fala com a gente, Bruno. Fala pessoal, prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Espero que o Senhor nos conduza aqui para um tempo onde a gente possa crescer muito com Ele. Amém. É uma alegria para a gente estar aqui, Bruno. E sim, para a gente começar essa conversa, eu queria te perguntar um pouco da sua história de conversão, como é que foi, como é que você conheceu a Cristo. Você já era de uma família, já de um lar cristão? Você conheceu isso sozinho, foi o primeiro da sua casa? Como que foi? Então, a minha história ela é um pouquinho grande, mas eu não nasci no lar cristão, né? Na verdade, nasci no lar católico. Então, meus pais católicos iam na missa não tão frequente, de vez em quando, me levavam junto. Cheguei a entrar na primeira comunhão, eucaristia, aquelas coisas, mas né, não formei algumas delas, desses cursos. E quando eu entrei na faculdade mesmo, então, mas até então eu tinha uma adolescência também muito tranquila, eu não era aquele cara doidão, não tem aquele testemunho, nossa, meu Deus, fazia milhões de coisas erradas, não, muito tranquilo, né, coisas comuns ali. E quando eu entrei na faculdade ali, com os meus 20 anos de idade, um cara da faculdade me chamou para ir numa célula, na verdade me chamou para ir numa festa. E quando eu entrei na faculdade, foi quando meu coração, assim, ele começou a se abrir mais para as coisas do mundo, literalmente, né? Então, minha mãe me prendia muito, segurava muito, então na faculdade foi agora eu vou curtir a vida, e agora eu vou, né, vou pra balada, vou, né, me envolver com várias mulheres e tal. E aí, no primeiro semestre da faculdade, na verdade, com 2 meses de faculdade, esse cara me chamou para ir para uma festa de multiplicação. E quando ele falou uma festa de multiplicação, na minha mente só ficou festa, festa, festa. Eu falei, claro que eu vou em todas as festas agora. E aí eu fui na festa de multiplicação. E quando eu cheguei na festa de multiplicação, era festa de uma multiplicação, de uma célula. Então era uma festa crente. E eu não tinha tido assim muito contato. Já tinha ido na igreja evangélica umas 2 vezes no máximo. E não tinha gostado, por sinal. Então cheguei nessa festa de multiplicação. Fui muito bem recebido. Foi muito diferente de qualquer coisa que eu já tinha ido, né? Não tinha bebida alcoólica, não tinha nada, né? Mas tinha muita comida. Então isso foi muito atrativo. E ali eu creio que começou um processo na minha vida, sabe? E aí depois ele me chamou para uma reunião de célula. E aí eu fui conhecer um pouco mais sobre o que é célula. E eu fui numa célula, na verdade fui em 2 reuniões de célula. E aí ele me chamou para um acampamento. Na época, em 2008, chamava Acampamento Identidade. Então eu fiz um pouco de charme e tal. Falei, não tem dinheiro, né? Quem nunca usa essa desculpa, né? Não tem dinheiro, tô meio apertado. Ele foi lá e falou, não, eu te empresto aqui, pagou para mim, depois você me paga. Eu falei, agora acabou minha desculpa, né? Então eu vou ter que participar. Eu fui para esse acampamento, foi no feriado do dia 1º de maio de 2008. E esse acampamento foi onde eu me converti de verdade. Só que ele foi um processo bem intenso nesses poucos dias. Ele começou na quinta-feira, e a quinta-feira foi normal, uma quinta-feira de culto. E eu não consegui interagir muito com as pessoas, né? Uma curiosidade interessante é que eu sempre fui muito tímido. Né, quando eu era mais novo e tal, na escola eu era aquele que sentava na frente, na primeira fileira, né, nunca fui de muitos amigos, então era o famoso ali, né, estudioso, então eu era aquele que anotava o nome de quem conversava na sala de aula, né, puxa saco da professora, e nunca fui muito influente e era muito fechado. Então eu cheguei nesse retiro, nesse acampamento, e eu não conhecia ninguém, só conhecia o cara que me levou, que estudava comigo, e ele era um cara muito assim, envolvido nas coisas do acampamento. Então, toda hora ele estava servindo as pessoas, ou organizando alguma coisa, e ele me deixou literalmente sozinho, né? E aí eu fiquei, assim, péssimo, né? Então, de manhã eu já não estava meio para baixo, e eu lembro que de manhã tem o famoso momento a sós, e eu peguei a Bíblia, eu não fiz o que eles orientaram, não sabia que era capítulo, não sabia que era versículo, eu nunca tinha pegado uma Bíblia direito para ler, e eu abri aleatoriamente, não que eu aconselhe isso, mas naquele momento, pela minha sabedoria que eu não tinha, eu abri a Bíblia e caiu em Josué 1. Né? E eu falo que é a passagem da minha vida, e ali em Josué 1:9, se eu não me engano, fala, né? Seja forte e corajoso. E quando você pensar que você está sozinho, eu, seu Deus, estou com você. E naquele momento ali eu comecei a chorar, mesmo não entendendo direito, mas é porque eu me sentia muito sozinho ali naquela situação.
E aí eu peguei aquela palavra ali e guardei no meu coração. E aí e teve a tarde livre depois. Teve a palavra e tal, e depois foi pra tarde livre. E todo mundo se divertindo no acampamento, é aquela loucura, né? Todo mundo brincando, curtindo. E como eu não conhecia ninguém muito tímido, o que eu fiz? Eu fui pro quarto. E fiquei forçando o sono a tarde inteira lá, tentando dormir e tal, porque eu não conhecia ninguém. E fiquei muito chateado, muito triste, porque eu não queria estar ali mais. Aí quando o pessoal voltou da tarde livre para ir tomar banho, aí eu peguei, saí do quarto e fui lá na sede da nossa igreja, tem um campo, atrás de um campo assim, muito gramado, bonito, eu sentei lá. E eu comecei a chorar e tal, eu falei assim, Deus, eu não quero estar aqui. E eu fiz uma oração assim, muito simples, mas meio incoerente às vezes com o que a gente acredita, mas foi muito sincero ali para Deus. Né? E eu falei assim, Deus, eu sei, né, que o Senhor quer que eu fique aqui, então é um lugar do Senhor, mas o diabo venceu, porque eu vou embora. E eu não vou ficar aqui, eu não quero, não tô conseguindo me relacionar, tá muito ruim. E chorando ali, eu falei isso com Deus e fui pro culto da noite. Né, o feriado era quinta, dia 1º de maio, então na sexta não é feriado. Então eu inventei uma desculpa que eu voltaria na quinta noite para trabalhar na sexta-feira. E aí eu falei que meu chefe tinha me ligado para eu voltar a trabalhar na sexta e falei que depois eu voltaria. Só que para quem sabe a sede nem pega celular, né? Então aquele cara que me chamou já percebeu que eu tava mentindo ali naquela situação. Eu tinha decidido, como eu tinha ido de carro, eu tinha decidido ir embora na quinta-feira e com certeza eu não voltaria, né? E talvez eu nunca mais iria numa igreja evangélica, alguma coisa do tipo, porque eu não tinha gostado daquele ambiente, enfim. E aí na sexta à noite, na quinta à noite, teve o culto, a palavra, e eu decidi ir embora. E aí um dos líderes lá conversou comigo e tal. Falou, não, fica, né? Dá mais uma oportunidade e tal, não sei o quê. E aí eu orei, né? Eu falei, Deus, eu tava no culto, falei, Deus, se for da sua vontade mesmo que eu fique, me dê um sinal. E na mesma hora uma pessoa chegou atrás de mim, colocou a mão no meu ombro e começou a orar, né? Me ensinar algumas coisas de Deus sobre a minha vida. Eu falei, uai, estranho. Será que isso é um sinal, né? E por fim eu decidi ficar. E aí eu dormi lá, e na sexta-feira de manhã teve um culto, e teve um apelo. E eu não sei o que aconteceu. O que eu sei é que a hora que eu vi, eu já estava lá na frente, né? Quem quer aceitar Jesus vem aqui na frente. E eu fui. Não sei como. Ele chamou umas 3 vezes. Eu fiquei segurando. Na terceira eu já estava lá na frente. E a partir daquele momento, daquela oração, dia 2 de maio de 2008, né? A minha vida nunca mais foi a mesma. Literalmente. E o acampamento, né? Que eu tinha uma raiva ali, virou o melhor evento da minha vida. Então eu já comecei a conversar com todo mundo. Deus travou algo no meu coração. Comecei a me relacionar com as pessoas. E eu fui literalmente a última pessoa a ir embora do acampamento no domingo, né? Porque estava todo mundo embora, eu fiquei ajudando, organizando, e fui o último mesmo. E tô aí, né? 14 anos depois, né? Com Jesus. Muito top, cara. E tipo assim, né? A gente sempre, quando a gente tem um pastor assim, a gente fica, qual foi o momento assim, não despertar, mas do chamado mesmo, sabe? Assim, você teve esse momento de conversão, esse momento que o Senhor falou com você, mas qual foi o momento assim que foi o seu chamado pastoral mesmo, que você viu ali, não, o Senhor tá me chamando para isso. Porque ali a caminhada com Deus é isso, né? Você vai andando e o Senhor vai mostrando o que ele tem, né? Durante a caminhada. Assim foi com Moisés, com Jesus e por aí vai. Então, como foi esse momento assim, de, eu tô sendo chamado para algo? Assim, sabe? A gente quer saber qual é esse momento. É interessante porque desde quando... Aí eu me converti então em 2008 e entrei numa célula. E com 9 meses de liderança de célula, 9 meses em uma célula, eu me tornei líder de célula. Alguém então que não sabia ler a Bíblia, que não sabia o que era capítulo, não sabia versículo, não sabia nada, em 9 meses numa célula se torna um líder. Então o meu processo com Deus foi muito rápido. Sim. Literalmente foi uma conversão genuína, porque daquele dia, 2 de maio, meus hábitos mudaram, a minha vida transformou. E eu falei, cara, é isso que eu quero, né, pra minha vida. E eu quero liderar uma célula, mesmo sendo muito tímido e tal. Eu quero isso, eu quero liderar, eu quero trazer as pessoas. E eu sempre levei muito visitante. Então, desde a minha primeira célula, que eu nem era líder, eu lembro que já teve vez que foi, sei lá, umas 14 pessoas da minha sala de faculdade na célula. Porque era o que eu vivia, tipo assim, eu conheci algo que me transformou tanto que eu falei, cara, eu não sei mais falar de outra coisa, eu não sei mais viver outra coisa. Então eu chamava, eu compartilhava. Então, desde o início, eu recebi muitas palavras das pessoas. Você vai ser pai de multidões. Deus tem algo muito grande para sua vida e tudo mais. E ok. Só que foi sempre muito natural, né? Então comecei a liderar a célula muito rápido, com 9 meses de célula. E nunca mais parei, literalmente, nesse sentido, né? Então continuei liderando, continuei pregando o evangelho.
O que eu entendi é que eu precisava compartilhar aquilo que Jesus tinha me entregado. Sim. Eu precisava compartilhar com as pessoas aquilo que eu tinha recebido. Eu precisava compartilhar aquilo que me transformou completamente. O que mudou minha mentalidade. Então eu, né, igual eu falei, eu não era um cara muito doidão. Mas eu era um cara necessitado da graça de Deus, né? Necessitado da misericórdia de Deus. E quando eu conheci a Deus, eu vi o quão pecador eu era. Tô alcançado, né? Eu falo, eu não sou um pecador. Eu sou muito tranquilo, eu não mato, eu não roubo, eu não transo, eu não bebo, bebi um tiquinho, mas nem tanto assim, super normal. Então, tranquilo. E aí eu falei, cara, eu sou muito pecador, eu preciso de Jesus. E quando isso me mudou tanto, eu falei, cara, eu preciso compartilhar. Sim. E foi assim, durante esses 14 anos, né? Então eu recebi muito mais palavras externas das pessoas por aquilo que elas viam do que algo, né, Deus falando e ministrando e tal. Então eu sempre entendi isso. Na verdade, né, quando fala de chamado pastoral, eu acho que ele vai muito além de um tempo integral. O chamado pastoral é um chamado de coração integral para amar as pessoas e cuidar das pessoas. E isso eu recebi desde muito cedo assim, na igreja, sabe? Então desde eu acho que comecei a assumir minha primeira célula, ali já foi gerado no meu coração um coração pastoral. Né, de amar as pessoas, de cuidar das ovelhas, de me relacionar com elas e apresentar Jesus. E aí o resto foi uma consequência. Então, de chamado pastoral nesse sentido, acho que desde a minha primeira célula isso já vem no meu coração. Top. Agora, talvez a pergunta, né, seja muito para o tempo integral, né, que isso tem 3 anos que eu abri mão do meu trabalho secular e me dedico 100% à igreja. 3 anos antes de eu ser chamado para ser pastor, então em 2016 mais ou menos, foi a única vez clara que eu tive uma palavra de Deus me falando que eu seria tempo integral. Então eu estava orando a Deus e tal, meu coração já tinha sido transformado, né? Eu já tinha me questionado sobre o tempo integral um pouquinho antes, porque estava muito corrida a minha rotina, trabalhando o dia inteiro, estudando à noite, supervisionando, liderando. Eu já estava na Central Dourado, então eu já liderava um culto também junto com outros 2 amigos. Então a rotina estava muito puxada. E eu comecei, Deus, não estou dando conta, eu não consigo fazer nada, eu não tenho tempo para nada. E aí eu lembro da primeira palavra que Deus me deu, ele falou, primeiro, eu não estou chamando pastores para tempo integral. O mundo já está muito cheio de pastores de tempo integral. O que eu preciso de pastores de coração integral. Porque isso é muito mais importante. E aí minha vida mudou. Aí eu falei, cara, eu estou buscando ser tempo integral, mas eu tenho que buscar um coração integral. E naquele momento eu falei, meu coração não está integral ainda. Ele ainda está muito limitado. Eu ainda coloco muita justificativa em tempo, então alguma coisa está errada. E a partir daquele dia eu falei, cara, eu não falto de culto. Eu não negocio as coisas que Deus colocou diante de mim por causa de tempo. Sei que é minha prioridade, porque o meu coração está nisso. Se comprometeu mesmo. Me comprometi mais do que já, mas assim, agora foi assim, cara, é isso, entendeu? E aí, 2 anos depois, Deus falou comigo, eu vou te trazer para tempo integral. E aí foi em 2016, quando Deus falou, através de um sonho, foi muito claro, muito específico. E eu acordei assim, foi um sonho que eu acordei assim, cheio do Espírito Santo. Não, assim, eu acordei assim, em êxtase. Bom dia, Espírito Santo. Eu entrei em extraordinário, foi depois da Vox Conference, inclusive, de 2016. E aí eu acordei em choque, muito cheio do Espírito Santo, e nesse sonho eu tive a convicção de Deus falando comigo, você vai ser tempo integral. E aí mudou mais uma chave, virou mais uma chave, porque a partir desse dia, em 2016, eu falei, então a partir de hoje, eu também não invisto na minha vida profissional. Então a minha empresa, por exemplo, ela queria pagar uma pós. Falei, não quero. Ela, né, tinha oportunidade talvez de mudar de área, onde eu ganharia muito mais, mas talvez eu teria que trabalhar viajando. Falei, não quero. Então eu falei, agora eu vou me manter aqui porque eu preciso dessa renda, mas eu não invisto na minha vida profissional. E aí 3 anos depois, em 2019, no ano do meu casamento, aí eu fui convidado a abrir mão do meu trabalho para ser tempo integral da igreja. E aí eu já tinha essa convicção de Deus, então minha resposta foi ok, sim, bora. Não sabia como é que seria, como seria, quanto ganharia, não sabia nada. Mas o sim já estava lá. Ok, bora. E no mesmo dia que eu fui convidado, já conversei na empresa. Estou saindo, né? Aí eu pedi um tempo de 3 meses só para treinar uma pessoa, para não ser injusto na empresa. Falei, então, estou saindo aqui 3 meses, avisei minha chefe, RH, ninguém entendeu nada. E a recepção da empresa, como é que foi? Assim, o funcionário está saindo para ir virar pastor de igreja. Como é que foi esse... Ninguém entendeu nada. Na verdade, foi muito questionado. Foi muito questionado. Na verdade, eu conversei com a minha gerente e depois chamou o gerente de RH e eles questionaram muito a minha decisão. Literalmente. Eu falo que se eu tivesse 1% de dúvida, eu não iria. Não iria para o tempo integral. Porque eles questionaram, eles perguntaram, né? E é interessante assim, a visão mesmo, né? Como é que é distorcida quando é a visão de reino e a visão do mundo. E uma das coisas que o gerente de RH ele comentou foi, mas
você é muito novo para ser pastor. Pastor é mais velho, né? Então, a visão deles é essa, né? Então, você pode esperar mais um tempo. Você está aqui no auge, literalmente estava assim, talvez na minha melhor fase profissional na empresa. Então, assim, aqui você tem muita oportunidade de crescer, então espera mais um pouco, pelo menos, né? Você não precisa ser pastor agora. Aí eu confesso que na hora será que precisa ser pastor agora? Né? Então, o diabo ele vai até usando nas situações, mas, né, o que Deus tinha falado era muito mais forte. Eu falei, não tem como. Aí eu já comecei falando, olha, estou saindo, não tem a ver com salário, não estou indo para uma outra empresa, eu estou abrindo mão para servir Jesus. Sim. Então não adianta, né, me oferecendo cargo, promoção e tudo mais, porque não tem a ver com isso, né, tem a ver com amar a Deus acima de todas as coisas. Então eles não entenderam, questionaram, foram 3 meses ainda lá depois desse dia, minha chefe assim, insistindo, e tentando mudar minha cabeça de todos os jeitos, todas as formas, mas eles não entenderam. Sim. Mas eles depois valorizaram, né? Então, com o processo eles foram vendo, né? Tipo assim, cara, é um propósito maior mesmo, né? Então, vai mesmo, se é isso que você entende, sua vida, né, tem valor, tem propósito nisso, vai. Sim. Mas foi um processo onde que a cabeça deu uma bugada deles. Mas eu creio que de alguma forma o evangelho foi pregado. Eles perceberam, eles sentiram isso. Eu acho que, tipo assim, né, igual você tá falando, a visão do reino, assim, né, Jorge, é uma questão muito diferente do mundo. Que eles olham assim, ó, acho que tem um estereótipo muito grande com o pastor, com quem serve, com quem deixa tudo para servir na igreja. Que, tipo assim, eles têm lá um modo de empresa deles. Tipo, não, vocês têm que dar tudo pela empresa, vocês têm que doar tudo pela empresa. Mas quando você fala de doar tudo para Deus, e eles questionam, então qual é o problema, sabe? Então, tipo assim, eu acho muito... Eu diria que até é uma questão um pouco mais profunda. É uma questão, assim, dos valores que... Para uma pessoa que ainda não tem o entendimento que a gente tem sobre o reino, é essa vida. Então você vai ter aqueles seus 80, com muito 90 anos, e aí acabou. Então, assim, por que você iria investir sua vida em pessoas? Cara, procura tudo para você. Sim. Faça tudo para que você passe a maior parte da sua vida da maneira mais confortável, podendo desfrutar das melhores viagens, dos melhores bens que o dinheiro consegue comprar, do melhor plano de saúde que o dinheiro puder pagar, para que você aumente um pouco mais a sua vida. Sim. E a gente que tem esse entendimento é totalmente diferente. A minha vida não vale nada se eu não conseguir edificar uma pessoa que está do meu lado, para que ela conheça Jesus também. Então... na verdade, é literalmente o oposto, né? Porque o mundo ele valoriza a sua vida. O evangelho fala, eu já perdi a minha vida. Sim. Né? Então eu já morri. Quando eu tomei uma decisão em 2008, dia 2 de maio, de entregar minha vida para Jesus, eu entendi o que eu estava fazendo. O que eu estava fazendo é não mais eu, mas agora Cristo vem em mim. Então se eu estou entregando, eu não tenho mais controle de nada. Essa vida a partir de hoje não é minha. E talvez seja um grande erro das pessoas, não entender o que é de fato você entregar a sua vida para Jesus. As pessoas acham que entregar a vida para Jesus é levantar a sua mão e fazer uma oração. Esse é um passo. Mas eu preciso entender o que de fato é isso. E agora eu não vivo mais. Mas eu estou abrindo mão de viver a minha vida para que Cristo viva. E eu vou viver aquilo que Ele quer que eu faça de fato. Então quando você entende isso, acabou, velho. Acabou. Tipo assim, não tem nada mais importante. Porque não é sobre mim, não é sobre o que eu penso, o que eu quero, o que eu anseio, sobre o que eu sonho. É sobre fazer aquilo que Ele quer que eu faça, velho. Eu já morri lá atrás, né? Eu não vou morrer daqui a pouco. Eu já morri. É o entendimento de que não é meu. Sim. E é sobre isso que a gente tá falando, tipo, sobre a visão, porque eles... o mundo, assim, pensa tanto no investir nas coisas mesmo terrenas, mas a própria Bíblia já nos ensina, Deus já não ensina a gente a investir nas coisas do reino, né? Então eu acho isso muito top. E uma coisa também que, né, a gente queria falar é sobre essa questão de liderar adolescentes, assim, liderar jovens, assim, como que queimou no seu coração. É muita coisa, igual você falou, o processo aí muito rápido, tanto desafio assim, mas, né, a gente quer saber mesmo, assim, como foi essa coisa, o que foi falado dentro do seu coração, não, liderar adolescente, liderar jovens. Hoje você lidera todo mundo, mas, assim, como começou esse processo mesmo? Então, ele não começou, ele sempre existiu comigo, né? Então, eu não tive um chamado específico para liderar jovem e adolescente. Desde quando eu entrei na igreja, que eu entrei jovem, com 20 anos, eu liderei jovem, ou gente mais nova que eu. Então, sempre liderei. Top. E até hoje. Na verdade, para mim o desafio é não liderar jovens e adolescentes. Né? Igual a minha célula hoje, é uma célula um pouco mais velha, um perfil mais velho. Né? Não mais velho, igual eu, né? De 30 para cima. Então, é casado, com filho. Então, o meu desafio é liderar essas pessoas. Sim. Porque eu nunca liderei essas pessoas. Então, não tive um chamado específico para liderar jovem. Sim. E nem acho que eu tenho esse chamado específico. Eu acho que eu estou aqui para servir a Jesus.
conforme a demanda atual. Eu não sou, né, um voluntário, não que o nome voluntário é ruim, mas eu sou um servo. E servo, ele não escolhe, né, o que vai fazer. Servo, ele se dispõe a servir onde tem uma necessidade. O voluntário é diferente, né? O voluntário, ele escolhe quando, que horas, que dia ele vai servir, Sim. como ele vai servir, se ele vai servir. O servo não. Eis-me aqui e ponto final. Então eu sou um servo de Deus, um servo do reino. Disponível nas mãos de Deus. Hoje ele, né, a demanda, a necessidade é liderar jovens e adolescentes. Tanto que no início eram jovens. Sim. Num processo entrou os adolescentes. E aí foi um pouco mais desafiador, porque é um perfil muito diferente. Por mais que sejam próximos, é 2 públicos distintos. Uhum. E tô aprendendo também, tô apanhando e aprendendo. Mas onde tem a demanda. Mas se chegar amanhã e a demanda for uma outra demanda, uma outra necessidade, eu estou aqui também. Então eu não tenho um chamado específico, Sim. uma clareza, você vai liderar jovem o resto da sua vida. Não. Eu vou servir a Deus o resto da minha vida. Se é liderando jovem ou não, não sei. Então Deus nunca foi muito específico comigo nisso. Sim. Ele só falou, faz o melhor que você pode fazer onde eu te coloquei hoje. Ponto. Top. Então... Pode falar. Não, pode falar, já fiz a minha. Eu faço depois. Amém. Eu quero te perguntar sobre a liderança. Como é que foi o seu processo? Você falou que foi muito rápido. Você entrou e em 9 meses você já estava assumindo uma célula. Depois disso você nunca mais parou. Você foi aprofundando em supervisão, coordenação e hoje você já é pastor. Uhum. Como é que foi a sua guinada para aprender a liderar? Que liderança é um conhecimento que você vai adquirindo. Como é que foi? Você já tinha alguma experiência antes? Você buscou em livros? Teve alguém que te ensinou a liderar assim, assim, assim? Você faz isso, você não faz aquilo? Como é que foi esse Legal. processo? Ele foi também bem natural, né? Eu falei nesses 9 meses. A liderança de uma célula é um pouco diferente. Eu acho que as pessoas confundem um pouco sobre o que é liderar uma célula de fato. Né? A gente acha que liderar uma célula é você ser um pastor de uma igreja. Né? E você de fato é um mini pastor de uma igreja. Né? Porque a célula é uma igreja, né? É pessoas reunidas. Mas a liderança de célula de fato, ela tem muito mais a ver com você ser um facilitador. Né? Você ser um facilitador de um ambiente de compartilhar. Então não é tão complexa quanto as pessoas pensam. As pessoas colocaram um peso hoje muito grande sobre a liderança de uma célula e que não é o que é exigido e não é o que a visão bíblica ou que nós acreditamos de um líder de uma célula, entende? Sim. Quando a gente pega Atos 2, que é a nossa base de igreja, né, primitiva, inclusive também para as células, as pessoas se reuniam, elas compartilhavam o que elas tinham, né? E elas tinham tudo em comum, né? Não fala de o líder A, o líder B, o líder C, não. Eles viviam um ambiente de compartilhar. E a célula né? É natural. Então, quando eu assumi, eu entendi isso. Primeiro, não depende de mim. Porque com 9 meses, eu era um novo convertido de fato. Sim. 9 meses convertido, e literalmente novo convertido. Não sabia nada direito, então não sabia nada de Bíblia direito. Eu lembro que eu falei, Deus, eu estou disponível. E foi uma oração que eu fiz para Deus. Eu nunca vou fechar uma porta que o Senhor abrir. Eu posso ter medo, eu sempre fui muito medroso com algumas coisas nesse sentido. Mas falei, Deus, eu não vou fechar. Se o Senhor abrir, eu vou entrar. E o Senhor resolve aí, o Senhor capacita, o Senhor vai fazendo. Então, eu tive a igreja dá uma preparação, né? Chama-se CCM, né? Na nossa igreja é o nosso curso de preparação que te ajuda, né? Te dá uma bagagem, te dá alguns ensinamentos. Você tem o seu líder também que tenta te acompanhar, né? Tenta te passar o que ele sabe. Mas tudo que eu aprendi, cara, não foi através de uma sala de aula, né? As coisas mais importantes. Não foi através de um livro. As mais importantes foi através dos relacionamentos. Então, eu me relacionava com as pessoas e com cada pessoa que me relacionava eu ia aprendendo alguma coisa diferente. Né? Isso foi forjando quem eu sou. Né? Lógico que é super importante você fazer os cursos, e tem que fazer, você ter os livros, que o próprio curso já te desafia em alguns livros, e você vai aprofundando. Mas no início não foi assim. No início, né, a minha base foi os relacionamentos. E isso foi me fortalecendo, e eu fui aprendendo, e fui compartilhando. Né? E aí eu comecei a compartilhar aquilo que Jesus fez na minha vida. Então eu não compartilhava uma história bíblica. Eu não compartilhava um conhecimento teológico. Eu compartilhava minhas experiências com Deus. E através disso as pessoas iam tendo fome e sede de Jesus e iam buscando também ter essas experiências e virava um ambiente de compartilhar. Então foi assim que começou a minha liderança. Lógico que no processo você vai se capacitando. Né? Então aí tem a sua Bíblia que você vai lendo mais, vai buscando mais, vai estudando mais. Aí tem livros também, N livros de liderança que você pode ler, que você pode aprofundar. Eu lembro de um livro assim, que mudou minha liderança de célula, que era 21 dias na vida de um líder de célula, da Luísio. Esse livro assim, transformou a minha liderança completamente. Então, existem ferramentas que vão te capacitando. Mas eu acho que o principal precisa ser os relacionamentos. Porque se você for um líder que você lê todos os livros, mas você não se relaciona com as pessoas, você não entende que você tem o que passar, mas você também tem o que aprender,
você vai morrer numa teoria vazia, para mim. Né? Então é muito mais o viver o evangelho, se relacionar com as pessoas, buscar ter tudo em comum, compartilhar, do que qualquer outra coisa, assim, a base, né? E é isso, velho. E aí hoje, lógico, né? E como pastor, o nível já é totalmente diferente, né? Então, liderança de célula é isso, pastoreio é um outro nível aí, sim, exige muito mais, né? Um curso de teologia, existe livros, assim, buscar uma disciplina de leitura de livros, buscar uma disciplina, né, afiada da Bíblia. E isso foi uma dificuldade para você, adquirir esse hábito de leitura, essa paixão por ler também? Ainda é, na verdade eu não tenho paixão por ler. Né? E esse é o meu maior desafio. Eu sou de exatas, né, velho? Eu sou engenheiro, formado em engenharia, então eu não sou de ler, eu sou de lógica, eu sou de conta, de matemática. Então ler para mim é um grande desafio. Tem uma paixão? Não. Eu leio porque eu entendo a necessidade que eu tenho de ler. Não porque eu amo ler, entendeu? Sim. No meu caso não é uma paixão. Eu amo a Bíblia, é uma palavra de Deus. Mas a leitura para mim é algo desafiador. Né? Então isso é importante. Por quê? Porque às vezes a gente acha que é tudo assim. Mil maravilhas. Eu faço o que eu quero, eu não senti vontade, então eu não vou buscar a Deus. Eu não senti vontade, então eu não vou ler. Não importa o que eu sinto. Importa o que eu quero, onde eu quero chegar. E eu sei onde eu quero chegar. Eu quero conhecer mais a Deus. Então eu vou me dedicar e me esforçar para que isso aconteça. Mesmo que não seja a minha paixão, não seja algo natural para mim. E que eu tenho, assim, que ralar para conseguir, né, ler e aprender mais e conhecer mais. Top demais. E Bruno, assim, a gente fala tanto sobre desafio, assim, qual que é o seu desafio hoje, assim? Você vê se não, esse é o desafio que eu tenho que me desafia, né? E que eu tenho que enfrentar mesmo e tal. Que o Oscar Bruno sempre fala assim, não, eu te desafio e tal. E nessa caminhada, igual como você tem falado, é algo que é uma entrega mesmo, diária, sabe? Né? Igual, essa necessidade, tem coisas que a gente não se... Igual a questão da leitura, não se adequa muito, mas a gente tem que ler porque é a necessidade. Mas assim, na liderança, em tudo mesmo. O que mais te desafia, assim? O meu maior desafio hoje, como pastor, é não trocar o meu Deus pelas coisas de Deus. É não trocar o Criador pela obra. Sim. Né? Então, eu sou muito ativo. Mais uma vez, sou de exatas, então sou muito prático. Eu gosto de pôr a mão na massa, eu gosto de ver as coisas acontecendo, de fazer as coisas. Então, meu maior desafio é entender que eu trabalhar para Deus não significa ter intimidade com Deus. Sim. Né? Intimidade com Deus é a base do Evangelho. O relacionamento com Deus é a base do Evangelho. Né? Então, Jesus morreu naquela cruz para nos conectar com Deus. Né? Então, o homem não tinha conexão direta com o Pai. A partir da morte de Cristo, agora você tem relacionamento direto, você tem acesso ao Pai. Então, se eu não usar disso, eu estou negligenciando a morte de Cristo. Né? Então, ele morreu para eu ter intimidade com meu Pai. E para mim, meu maior desafio é intimidade. Né? Busca intimidade. Né? Porque eu estou conectado 24 horas por dia, 7 dias na semana nas coisas de Deus. Eu não faço outra coisa, a não ser servir a Deus. Então, ou estou com pessoas, ou estou ajudando pessoas, ou estou planejando alguma coisa de culto, alguma coisa da igreja. Não faço outra coisa. Né? Eu falo, eu até brigo, ou eu estou dormindo, descansando, ou eu estou trabalhando. Eu não tenho outra coisa para fazer, digamos assim. Então, eu sirvo muito a Deus e qualquer necessidade eu estou sempre disponível. Não acho que isso é um erro. Mas o erro é quando isso acaba roubando todo o seu tempo e você negocia a sua intimidade com Jesus. Acho que ele se acostumar com a presença, né? Aquela questão de se acostumar. Tipo assim, você tá ali, acho que uma vez, não sei quem pregou isso, foi você, não lembro. Mas, tipo, de se acostumar com a presença. E foi uma palavra que constrangeu muito meu coração, porque às vezes a gente tá tão ali, não, eu tô servindo, eu sirvo na igreja, eu faço isso, eu acho que veio aquela passagem do jovem rico. Não, mas a minha vida toda, eu me dediquei às escrituras e tudo mais. Mas o Senhor viu que aquilo no coração do jovem rico dava as riquezas dele ainda. Então ele não estava com o coração entregue. É igual aquela questão do pastor aí, que você falou sobre o tempo integral. Não é o coração integral, é diferente. Então as pessoas às vezes confundem isso. Oh, mas eu sirvo tanto na igreja, eu sou super de Deus, sou super crente e tal, eu faço isso, eu faço aquilo. Só que o coração da pessoa não está naquilo. Tem até um versículo, até não lembro o capítulo, que fala, né? Onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então eu acho que isso é muito interessante, tipo assim, de se entregar mesmo e de não ter essa cabeça assim, só não servir, não. Eu tô aqui fazendo as coisas de Deus, igual você falou, então eu tô super top com Deus. E esquece do secreto, da intimidade, do relacionamento. Essa é a base, velho. O evangelho sem intimidade não é o evangelho. Sim. Né? Você é só um trabalhador. Né? E eu acho que é por isso que na própria palavra fala que muitos vão chegar diante de Deus. Vão falar, expulsei demônio, curei, fiz tantas coisas.
Ele vai falar, mas Eu não te Eu conheço. não te não te conheço. Você ficou tão Nossa. preocupado em fazer as coisas que você não gastou tempo comigo. Isso é pesado. Então, e eu acredito que essas pessoas não são pessoas ruins. Uhum. Né? São pessoas que se esforçaram em servir a Deus, em dedicar a obra de Deus, mas elas esqueceram o principal, Do intimidade. próprio Deus. E aí não faz sentido nenhum, né? Aí perde o evangelho, ele perde o sentido. E aí vão gerando consequências, né? O cansaço, o desgaste emocional, o desgaste físico. Sim. E eu acredito que por isso muitos abandonam a sua fé. Porque preocuparam mais em fazer do que se relacionar. É porque vira um peso, né? É igual a questão da empresa. Trabalho. Você tá ali se dedicando à empresa, você espera o quê? Uma oferta maior, não? Aí quando a pessoa te manda embora, você fica assim, não, mas eu me dediquei tanto à empresa e Ou tudo não te dá mais. uma promoção, você fala, nossa, velho, eu tô trabalhando, não tô ganhando nada, depois cadê minha Passaram promoção? na minha frente. E você vê isso acontecendo na igreja, né? Às vezes as pessoas estão servindo e sempre querendo um reconhecimento, ou querendo algo a mais e não sei o quê. Por quê? Porque perdeu a essência da intimidade. Né? Quando alguém está exigindo demais, pode saber. A intimidade com Deus foi comprometida. Porque aquele que tem intimidade sabe que é um eterno devedor. E nunca vai ser um cobrador de algo. É aquela questão da recompensa no secreto, né? Que é o Senhor fala, aquele que está em público e procura recompensa em público, ele já tem a recompensa dele, que é a Acabou. glória dos homens. Sim, entra no seu quarto, fecha a sua porta e busca o Pai no secreto. E é isso. Cara, é o que você falou agora há pouco, de servir em tudo. Você tá hoje 7 dias por semana dedicado à obra. Se você não tiver... Eu tenho uma com seu- folga, só pra constar. Segunda-feira. Mas até na Mas minha você folga, trabalha nessa folga. Você tá envolvido com as pessoas. Não Sim, tem como, é. né? Relacionamento é isso. E quando isso acontece, se você tiver uma visão de peso, de que você tá ali para merecer um reconhecimento humano, para chegar e todo mundo aplaudir você, você vai pular fora em uma semana. Você nunca vai ser a proporção. Você nunca vai ser mais reconhecido do que aquilo que você entrega. Exatamente. Eu vi até uma mensagem essa semana, tipo assim, que tocou muito meu coração, que é sobre isso. Que é, tipo, nós, né, igual o pastoreio, ele é a questão ele é o amigo do noivo. Então, o amigo do noivo, ele não pode se apaixonar com a noiva. Eu achei isso muito interessante, velho. Tipo assim, o amigo do noivo, ele não pode se apaixonar com a noiva. E a noiva não pode se apaixonar com o amigo do noivo. O amigo do noivo, ele tá ali para ajudar no casamento. Para ajudar o quê? A levar a mensagem do noivo. Entendeu? Para preparar o caminho de volta do noivo. Então, tipo assim, muitas das vezes o pastor, não só o pastor, mas eu falo questão de liderança, a pessoa fica flertando ali com a noiva, que é a igreja, e fica buscando reconhecimento, aplauso da noiva. Só que não é isso que é o certo. A gente tem que atrair a glória para Cristo, que é o noivo. Então eu acho que, tipo... E por que isso acontece? Hã? E por que isso acontece? Ah, eu acho que é mais... O coração humano. Eu diria que é o coração humano mesmo, Sim. de querer reconhecimento. Que a pessoa se deixa levar, porque, tipo, a glória pessoal, aquela, é tanto... Porque nós seres humanos são assim, tipo assim, vem aquela questão, tipo, aquele líder ali é top. E aquilo ali vai subindo, a pessoa vai ali, só que, igual você falou sobre o relacionamento, se a pessoa não tiver um relacionamento no secreto com Deus, cultivando isso, ela vai deixar isso entrar no coração dela. E o noivo vai acabar se relacionando com a noiva. O amigo do noivo vai acabar se relacionando com a noiva, que é o errado. Sim, e vai Entendeu? transparecer. Vai transparecer porque vai virar muito mais um evangelho, um servir de aparência, e não de entrega mesmo. Isso vai transparecer na forma que você serve, vai transparecer na forma que você entrega, que você prepara alguma coisa para falar de Jesus, vai ser diferente. Você consegue perceber quando alguém entrega alguma coisa, vamos dizer, por uma obrigação, e quando ela realmente está com o coração ali de vou preparar, eu vou dedicar um tempo, eu vou estudar em cima disso aqui, eu vou levar algo que vai glorificar o nome dele. Não é para mim, é para ele. Isso só acontece, né? Essa cobrança, porque a intimidade foi comprometida. Pode ter certeza. Né, vocês que são muito voluntários, muito servos aí, né? No reino, pode saber. Alguém cobrou? Primeira pergunta que você pode fazer, como está a sua vida com Deus? Eu te garanto que não está boa. Eu te garanto que não está boa. Porque quando você está conectado em intimidade, cara, você não cobra, você serve, você entrega, sem exigir nada de ninguém. Você fica satisfeito só em servir, porque é melhor dar Do que receber. Nossa, No top, tá? essa é Ninguém me deve passagem nada. pra vida. Eu não devo nada a ninguém. Te devo mais não, Mas Bruno. eu amo as pessoas. E Sim. faço por amor. Amém. Qual que você... uma pergunta. Vou fazer uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu pensar. Velho. Nó. Deixa eu assumir. Ô, gente, é o que acontece. Que eu Bruno, antes de começar o podcast, a gente tá aqui, não, vou fazer tal pergunta aqui pra você.
E depois, ele, não, mas então eu vou fazer também. Aí eu falei, não, você que é o entrevistador, você não é o entrevistado. Então agora, a gente vai fazer uma coisa diferente aqui no podcast. A gente vai dar assim, né, uma oportunidade, vamos deixar ele falar, né, gente? De umas 3 perguntas, assim, pra gente, direcionada. Sabe, e a gente vai aqui, tá no lugar de entrevistadores, entendeu? De entrevistado, tá? Exato. E ele vai entrevistar a gente, vai fazer algumas perguntas, a gente vai entrevistar. Dá espaço, né? Porque aqui é um ambiente muito democrático, assim, né? A gente tá dando voz para as pessoas. Fica à vontade, amigo. Entendi. Amém. Então vamos mudar a posição, então. Né? Vamos lá, sai daqui, Bruno. A gente Perguntar para vocês dois. Mas eu vou perguntar, inclusive, do podcast de vocês. Né? Vocês estão aqui. Qual que é a principal motivação do coração de vocês em gastarem o seu tempo, né, semanal, em deslocar da sua casa, investir os seus recursos, seja de gasolina, seja, né, alugando equipamento? Qual o objetivo, qual a intenção do seu coração em estar aqui toda semana fazendo esse podcast? Posso começar? Pode, claro. Eu vejo que principalmente o chamado do 12.2 é um chamado de mostrar para o pessoal que nos assiste, para o pessoal com quem a gente convive, que uma vida sincera com Jesus, ela não é limitada. Então, assim, hoje a gente tem a alegria de ter você, que é o nosso pastor aqui. Mas volta todos os episódios que a gente tem para trás e os que a gente ainda vai ter aqui para frente, para quem for nos acompanhar a partir desse episódio, a gente vai sempre se manter trazendo pessoas que são as pessoas comuns da igreja. E a ideia que eu tenho, que eu vejo assim como principal chamado nosso hoje é mostrar que todo mundo que tem uma vida honesta e sincera de buscar o seu devocional, de servir na sua igreja local, de realmente entregar sua vida para Jesus e ter entendimento de que minha vida não é mais minha e pertence a Ele, essa pessoa ela tem uma experiência incrível com Jesus. Ela pode edificar qualquer um. E muitas das vezes um microfone não chega nas mãos dessa pessoa para que ela possa compartilhar a história que ela tem com Jesus. Então vejo que hoje o principal chamado do 12.2 é esse. Não, oportunidade. E, eu acho que, tipo assim, eu tava até numa momentação ontem com Deus, e eu falo, né, não, Deus, tô tão cansado, assim, rotina, questão da rotina e tal, aí, não, amanhã tem podcast, tem que acordar cedo, isso já fica aquela coisa na cabeça, né? E o Senhor colocou uma palavra no meu coração que me impactou muito, o valor é maior que o preço. Então, tipo assim, eu posso pagar o que for, mas o valor daquilo ali é muito maior, sabe? Então, tipo assim, eu tô aqui servindo, aí mais tarde vou tá ali servindo outra pessoa. Então não tem preço nisso, tem um valor. Então eu acho que, igual você falou sobre intimidade, quando a gente está com a intimidade com Deus, o Senhor sempre nos lembra isso, porque a gente esquece, nós seres humanos, a gente esquece, não tem como. Pode ser o mais crente possível, mas a pessoa esquece, cara. A pessoa esquece por que ela tá servindo. A pessoa, às vezes, ela tá ali engajada na igreja e tal, só que está tão assim nela que ela, sabe, perde a intimidade, é o que você falou. Perde a intimidade. Fazer as coisas pra Deus não é estar com Deus. Então, tipo assim, isso foi revelado no secreto. Porque a minha intimidade eu tô cultivando ali. E o Senhor me falou, o valor é maior do que o preço. Só isso. Isso foi o suficiente, assim, pra falar, uau, velho. Dá aquela energia, falar, não, bora acordar amanhã. Só energia, tá pra cara de mano. Deus. Tá pra cabeça do errado. Tá, E eu lembro de Jesus. A imagem que vem é lá, Jesus na cruz, cara. Todo o preço que foi pago ali, o alto preço, mas o alto preço, assim, não é nada pra Deus, porque foi um valor maior. O valor é maior, entendeu? Sim. Top demais. Mas e se os views não atenderem as expectativas? E se a quantidade de pessoas assistindo, né, não aumentar e só diminuir? Se as pessoas começarem a não valorizar, ou até criticar talvez uma qualidade, uma performance, como é que fica isso pra vocês? Olha, eu acho que é aquela questão, igual a gente conversa muito com o Matheus, entre a gente conversa muito isso, que enquanto uma pessoa estiver sendo alcançada, a gente vai continuar nosso projeto. Eu acho que, tipo assim, acho que nem os views das pessoas que estão do outro lado assistindo. Nós mesmos, muitas das vezes, saímos impactados aqui. Muitas vezes eu cheguei aqui cheio de problemas, cheio de coisa ruim, assim, acontecendo. Mas a palavra de uma pessoa que estava sentada aí, onde você tá, como hoje também, você falou muita coisa que foi ministrada aqui no meu coração. Então, tipo assim, que, sabe, a gente sai daqui e fala, velho, que história de vida. Que história de vida. Igual, teve um podcast que a pessoa falou sobre missões e tal. E falou sobre a situação de um determinado país e tudo mais, foi falando.
E eu olhei assim e falei assim, cara, como que a gente é privilegiado de ter assim um evangelho, poder pregar o evangelho. Então, tipo assim, mesmo que as pessoas do outro lado esteja uma pessoa, ou esteja 0 pessoas, tem certeza que as pessoas até que estão lá, na parte da comunicação, parte ali da produção mesmo, e as pessoas que estão aqui vão ser impactadas. Tem certeza disso. Exatamente. Eu faço minhas palavras do João e gostaria de colocar um outro ponto, que é a questão da crítica. Existem a crítica que vai te mostrar isso aqui que você fez não tá tão legal, faz desse jeito que fica melhor. E essa crítica a gente quer. A gente quer realmente receber essa crítica de desse jeito que você fez o podcast, o jeito que você perguntou, o jeito que você conduziu, você falou demais, deixou o entrevistado falar pouco. Isso é uma coisa que a gente quer receber, a gente quer melhorar, a gente quer entregar para Deus. A gente tem uma visão de que entregar para Deus, bom, mas a gente não quer só entregar para Deus, a gente quer entregar para Deus com excelência. Sim. Eu vi muito isso na Central e eu tenho aprendido isso cada dia que eu passo lá dentro. Entregar para Deus, ok, mas não é entregar de qualquer jeito. Você tem que fazer o seu melhor. É o Senhor do Universo que você está fazendo, é Ele que você está servindo. Então a gente quer essas críticas também. E o que o João falou, se tiver uma pessoa sendo impactada, se tiver uma pessoa que ouviu uma conversa nossa e foi edificada, já valeu demais. E eu falo por todo mundo, tanto a gente que está aqui na mesa agora, quanto o pessoal que está na outra sala ali fazendo a produção, a gente já foi muito edificado com esse podcast. Sim. Então, vontade de parar hoje, 0. Só. Eu acho engraçado. Eu lembro de um episódio aqui que pra mim não foi uma tirada, sabe? Mas a pessoa chegou pra mim e falou assim: Nossa, João, você tem que melhorar isso, tem que melhorar isso, melhorar isso. Eu falei assim: Tá bom. Mas você assistiu o podcast? Falou sobre. Eu falei assim: Mas você entendeu o conteúdo? O que foi falado lá? Não lembro mais. Entendeu? Tipo, o objetivo é você avaliar os entrevistadores ou você ouvir a palavra de Deus? É a mesma coisa de que acontece na igreja. Você vai lá, a pessoa chega e fala: não gostei da palavra do pastor. Cara, você não tá ali pra ser servido, você tá ali pra servir. Tem direito sim de gostar ou não gostar, mas a palavra não é pra você. Então acho que o que tá acontecendo hoje, as pessoas elas estão acostumadas a sentar numa cadeira e esperar o banquete. O banquete tá ali a posto, você que tem ali comer. O Senhor fala: venham a mim. Vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu te darei descanso. Só que as pessoas elas querem que o pastor chega assim, comprar de comida e dá na boca ainda. Cara, é a pregação do Daniel Lara que teve na Vox, que até agora, a Vox foi lá em fevereiro, até hoje é uma das pregações assim, que ela ainda bate muito forte na minha cabeça, que entrou muito no meu coração. As 2 mesas. Na mesa da sua casa, no seu secreto. É lá que você vai buscar o seu alimento. Sim. Quando você está com seus irmãos, é ali que você vai servir. Se você chega na mesa com seus irmãos e ali você está precisando comer, você está errado. Ali você está para servir aquele que está com alguma dificuldade, aquele que é o novo na fé, sim, aquele que está mais fraco, servir a sua comunidade. Então... E se chegar uma pessoa que chega na igreja, cara, a pessoa nunca ouviu falar de Jesus, você vai um visitante. Aí você vai ficar reclamando: essa palavra, esse louvor, esse pregador, esse pastor, não gosto dele. O visitante vai voltar nunca mais, velho. Não vai voltar, porque a pessoa tá ali tão preocupada em avaliar o que tá na igreja. Nossa, esse fundo preto, eu não gosto. Não vou voltar aqui mais. Sabe, as pessoas não estão interessadas mais no banquete do evangelho. Jesus tá aqui clamando: vem, senta comigo na mesa. E a pessoa tá preocupada com o que foi falado ali de uma forma que ela não gostou. Então, resumindo, as pessoas querem ser mais servidas do que servir. É isso. E essas perguntas são interessantes, né? Por isso eu fiz para vocês, porque começar nunca é fácil. E se o nosso porquê não estiver claro no nosso coração, a gente se perde no processo. Uhum. Então é muito mais importante do que como vocês estão fazendo, o que vocês estão fazendo, mas o porquê vocês estão fazendo. Sim. E se vocês não perderem o porquê, pode ter certeza que vão permanecer. E quem vai fazer, quem vai gerar os frutos não são vocês, né? Não é o entrevistado ou quem está entrevistando, é o próprio Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Sim. Então, você pode dar o seu melhor, né? Vai ter as críticas, vão ter as reclamações, vão ter as ponderações, mas se o meu coração está vinculado, né? Ele está conectado com Jesus, do porquê ele me chamou para fazer isso, cara, acabou. Eu vou permanecer independente de qualquer coisa. Sim. Um dos motivos que me fez vir, né? Inclusive, eu não sou muito de ir para o externo, né? Eu sou igreja local, eu amo igreja local, eu amo, né, as minhas ovelhas, eu amo ministrar para as minhas ovelhas. Saiu desse ambiente, eu já não me sinto tão confortável, não é algo que eu faço tanta questão, vamos pregar fora, vamos não sei o quê.
já não é algo tipo assim, que desperta o meu coração, né? Sim. Mas quando o objetivo é servir a Jesus, né, e pregar o evangelho, e não estar preocupado em recursos ou com quantidade de views, mas preocupado que o evangelho seja pregado a qualquer pessoa, né, isso é o que move o nosso coração e é o que fala vale a pena. Então, gastar uma energia, gastar um tempo estando lá. Porque se for para ganhar dinheiro, se for para só ser famoso no Instagram, não vale a pena. Não é sobre isso, né? É sobre alcançar aquele que ninguém está preocupado em alcançar, né? Em dar a oportunidade de alguém compartilhar. Estava conversando com o Jorge um tempo atrás, né? Ele compartilhou um pouco disso, de a gente quer dar o microfone para quem não tem um microfone, né? A gente dá a oportunidade para quem que às vezes não tem oportunidade. Isso é muito legal, né? Embora eu acho que todo mundo tem um microfone, né? O seu próprio microfone que Deus te deu para você pregar em qualquer ambiente que Ele te colocou. Mas isso é legal por quê? Porque todo mundo tem algo para compartilhar, né? E por isso que eu sou apaixonado com o céu. Por quê? Porque é um ambiente onde todo mundo tem a oportunidade de compartilhar algo. Sim. Fiz um dia da visão da minha célula esses dias para trás, né? Trazendo essa clareza para a gente do compartilhar. Foi até nesse momento que saiu a palavra lá da Igreja de Milhões. E eu falei, gente, aqui é um meio de compartilhar. Aqui não é um ambiente para você exigir nada de ninguém. Não é ambiente para você ficar esperando as pessoas te servirem. É um ambiente para você compartilhar o que você tem. Porque quando nós escolhemos estar no ambiente de compartilhar, além de compartilhar, automaticamente eu recebo. Né? Eu falo que o evangelho, se compartilhar, ele não é um self-service. Né? Onde você chega, vai escolhendo o tipo de comida que você quer. Eu quero esse arroz do tipo A, eu quero esse feijão tipo B. Depois eu só como e no final avalio. Não, foi bom essa comida, não, essa comida não está gostosa. Esse arroz, não é isso. Né? Ele é muito mais a ver com um piquenique. Né? Onde cada um traz aquilo que tem, aquilo que pode, coloca naquela mesa. Todo mundo come um pouquinho. E talvez olhando pro Jorge, pô, velho, o Jorge só trouxe um gulão, velho. Não, o João só trouxe um tiquinho de pão de queijo, velho. Na moral, isso não vai dar. Né? É muito pouco. Mas quando você coloca naquela mesa tudo que todo mundo trouxe, fala, velho, que banquete é esse? Eu nunca vi um trem com tanta comida na minha vida e tanta coisa diferente. E aquele que gosta só de gulão tem gulão, que gosta só de pão de queijo tem pão de queijo, que gosta de... Tem para todo mundo, entendeu? Então todo mundo serve, todo mundo é servido e todo mundo sai satisfeito. Então é completamente diferente. No final ninguém reclama, porque todo mundo faz parte daquele movimento, né? Então que vocês continuem mesmo com essa convicção, né? De nunca esquecer o porquê vocês estão aqui. Se algum dia vocês esquecerem porquê vocês estão aqui, porquê vocês gastam seus recursos, porquê você gasta seu dinheiro, vocês vão parar. Né? Então que o porquê seja despertado no coração de vocês todos os dias. Amém. Eu queria te perguntar, já voltando aqui, já matar no peito e estar pro gol. Quero te perguntar como é que foi a sua experiência com Jesus. Você contou pra gente que você recebeu uma experiência com Jesus naquele acampamento, no dia 2 de maio lá, você entregou sua vida para Jesus e ali sua vida mudou. Mas, como você falou que depois dali você levou, sei lá, 15, 16 pessoas da sua célula para... Da faculdade. Da faculdade para sua célula, pelo menos visitaram sua célula, você recebeu várias outras experiências. Quero que você compartilhe com a gente como é que foram essas suas experiências no período da faculdade, que, né, nosso círculo de amizades, boa parte dessas pessoas, se não quase todo mundo, ainda está nesse período de faculdade, está começando faculdade. Então como é que foi para você essa experiência de se manter um cristão firme na palavra, liderando célula, supervisionando célula dentro do período da faculdade? Intimidade, né? É ali que tudo é gerado. É quando você busca a Deus no secreto. E isso te gera o quê? O posicionamento. Então, os frutos que foram gerados, as experiências que a gente foi vendo, né? De várias pessoas ali visitando a célula, né? Alguns se converteram, outros não, né? Decidiram por não. Foi pelo posicionamento. Então, eu não era o mesmo Bruno, embora eles não conheceram tanto, mas eu tinha um posicionamento muito certeiro, né? Por exemplo, eu não colava, eu não passava cola. O pessoal já sabia. Ninguém nem pediu. No início eles pediam. Depois eles viam o meu posicionamento. Ninguém pedia cola. Mas automaticamente, não é porque eu não passava cola que eu não me disponho a ajudar. Eu falava, olha, eu não vou te passar cola, porque isso não é certo. Mas se você quiser chegar mais cedo aqui, eu chego com você, eu te ensino a matéria. Se você quiser, depois da faculdade, né, a gente juntar num lugar para fazer um corujão, a gente estuda junto. Eu não sei tudo, mas a gente, cada um compartilhando um pouquinho, a gente vai fazendo. E fiz isso várias vezes, né, no sentido de chegar mais cedo na faculdade para estudar para uma prova, e depois numa faculdade, numa sexta-feira, fazer um corujão para dar uma estudada para alguma coisa. Então eu mostrava que eu me importava, mas eu fazia aquilo que era correto. Então chegava na hora da prova, eu sentava lá na frente. Ninguém nem pediu. Eu já estava na primeira fila, na primeira cadeira, para ninguém me preocupar em pedir cola. Mas eu não negligenciava o suporte a eles.
Então eles viam valor nisso. Pô, ele vive o que ele prega. Né? Eu também criei, não era O2, mas né, na época era um intervalo com Deus. Criei um intervalo com Deus. Então ali outros tiveram oportunidade também de participar, de ouvir a palavra, né, de servir. Né? Tinha festa, tinha ambientes. Cara, o pessoal respeitava já, né? Mas é o ambiente que eu estava, mas eu não ia nada contra o evangelho. Então as maiores experiências é baseado na sua vida mesmo, no seu caráter, na sua integridade. Não que eu era perfeito, né? Mas eu me esforçava para viver uma vida digna, né, daquele que eu conheço, que é Jesus, de obedecer àquilo que eu aprendi. E isso gerava as experiências, na verdade. Isso gerava perguntas. Né? Então eu vi alguém meio triste, eu perguntava. Então teve vez de pessoa chegar e falar, velho, não tô bem, de abrir o coração, de compartilhar. Né? Que ele, eu não sei se eu quero ir na igreja não, mas tinha uma dificuldade, mas eu sei quem eu vou procurar, né? Eu sei quem eu vou conversar, eu sei. Então eu tenho vários contatos assim que eu converso até hoje nesse sentido, porque a pessoa viu que era uma amizade diferente, que não era uma amizade por interesse, porque eu quero formar na faculdade, mas era uma amizade com, cara, ele se preocupa comigo, ele está disposto a me ajudar. Então isso para mim foi muito forte, porque foi quando eu me converti e eu vivi assim, afinco tudo que, né, Jesus estava fazendo. E os milagres entraram, por exemplo, uma experiência extraordinária que eu tive, porque né, então estava na faculdade, a rotina vocês, né, já sabem como é que é uma rotina de faculdade. Então, saía de casa cedo, ia para o trabalho, do trabalho para a faculdade, da faculdade para casa, ou para algum discipulado. Então, meus discipulados, ou era no intervalo do trabalho para a faculdade, ou depois da faculdade. Então, já teve vários discipulados que eu encontrava com a pessoa 10h30 da noite, 11 horas. E até meia-noite e meia, 1 hora. Normal pra gente, tranquilão. E no outro dia eu estava trabalhando. Mas eu lembro, né, que eu cheguei para Deus e falei, Deus, né, quando me chamaram principalmente para ser supervisor, e lembrando sim, lembrando não, né, contando, eu morava na região do Barreiro e a igreja na região do Luxemburgo. Então é uma região muito distante. Então todo mundo era da região do Luxemburgo e eu da região do Barreiro. Então para você encontrar, para você discipular, para você ir na cela, tudo já tem o desafio da distância. Então eu falei, Deus, eu trabalho, eu estudo, os GD são tudo longe, né? E eu tenho o convite de ser supervisor. Nem pensei em negar, porque é aquilo que eu falei lá atrás. Se Deus abrir uma porta, eu não fecho. Eu só vou entrar e Deus vai resolvendo os problemas. Mas eu falei, Deus, eu não tenho tempo. Né? E eu lembro que me ensinou no meu coração, Bruno, me levou em 2 histórias, né? A primeira dela dos 5 pães e 2 peixes. Ele falou, olha, aquele menino tinha 5 pães e 2 peixes. Ele não tinha o alimento suficiente para 3.000 pessoas, para 5.000 pessoas. Mas ele tinha, né, 5 pães e 3 peixes. E me levou na história da viúva também, que deu aquela moedinha. Né? Jesus fala que ela foi a que mais deu. Ele falou, Bruno, eu não estou preocupado com quanto de tempo disponível você tem. Eu estou preocupado com aquilo que você está disponível a me entregar. Então, se você me entregar tudo, isso é suficiente. Né? Talvez o meu tudo naquela época, eu falei, Deus, eu te entrego tudo. Mas o meu tudo é tipo de 6 às 7 da noite e depois das 10h30 da noite. Esse é o meu tudo. Cara, e ele pegou esse tudo e ele multiplicou esse tudo. Ele fez coisas extraordinárias. Então, eu lembro que eu virei um supervisor de 4 células. Em 1 ano, meu GD tinha 9 células. Foi mais de 100% de multiplicação. Para a gente que vive célula, a gente sabe que isso é muito difícil. Você ter 100% de multiplicação em 1 ano. Né? Então, eu era líder, supervisor, trabalhava e fazia faculdade à noite. E engenharia que não é tão simples, né? Não é tão fácil. Então, qual que é a matemática não fecha. Entendeu? A matemática, ela não dá. Fecha, mas Deus fez fechar. Ele falou, cara, você me entregou o que você tinha. E quando você entrega nas minhas mãos, eu faço o extraordinário acontecer. Eu faço o milagre da multiplicação. E eu falo que eu multiplicava muito mais antes do que hoje, que eu tenho mais tempo disponível. Por isso que eu falo que muita gente dá desculpa. Né? E Deus não está preocupado com as nossas desculpas. Ele está preocupado com a nossa consagração. O que você tem? O que ele pergunta é, o que você tem? Eu não estou te pedindo para você me doar 5 dias na sua semana. Eu estou perguntando o que você tem. É 5 pães e 2 peixes? Pode me dar. Eu vou multiplicar os 5 pães e 2 peixes. Então, nessa rotina de faculdade, muitas vezes eu não conseguia me dedicar ao estudo. Né? E não estou falando que tem que ser assim, mas era a minha realidade. Porque eu trocava a minha rotina de estudo para estar com alguém, para estar fazendo servindo em alguma coisa, enfim. Então, N coisas nesse sentido. E eu lembro que eu tinha uma prova de programação. E foi minha matéria assim, mais desafiadora na faculdade, foi programação, não consegui, não ia bem. E teve uma prova, valendo 15 pontos. E eu falei, cara, não sei nada. E eu não sabia mesmo. Mas eu peguei, eram 2 questões que você tinha que desenvolver um programa ali. Acho que a linguagem era C++. E uma eu tinha uma noção. Falei, nossa, essa aqui, não, Deus foi bom, essa aqui eu tô lembrando e tal. Fiz algumas coisinhas dela. Mas a outra, eu não sabia nem por onde começar. Falei, Deus, tá nas suas mãos.
E eu não quero tomar pau, né? E é caro, enfim. Do nada eu comecei a escrever. Do nada. Fui escrevendo. Escrevendo, terminei. O que eu escrevi? Não sei. Mas fiz o programa. A questão valia 7,5, essa questão. Eu tirei 7, né? E nessa eu vi claramente que foi Deus dando a resposta. Eu fiz uma cola gospel, né? Uma cola, conexão com o espiritual. E assim, parece inacreditável. Né? Se alguém me contasse, eu ia ficar meio assim, mas Deus me deu uma resposta. Não uma resposta fechada A ou B. Você desenvolveu um programa, você tinha que escrever. Então era uma página escrevendo. E eu fiz, sem saber, sem lembrar. Né? Lógico que eu estudei em alguma hora na faculdade, assim, na matéria, mas eu não lembrava. Mas Deus trouxe de alguma forma a memória. E eu fui escrevendo, né? E eu lembro que eu passei, assim, na média, naquela matéria. Então foi uma experiência, assim, pra mim, marcante. Porque, cara, Deus me deu a resposta do negócio, né? Porque ele sabia que eu não estava negligenciando o meu estudo. Eu nunca negligenciei. Sim. Eu só tinha que tomar algumas decisões de prioridade. Verdade. E naquele momento a minha prioridade era servir a Jesus. E essa foi uma, né? E a outra é da faculdade inteira, né? Que eu consegui formar sem tomar nenhum pau, né? E nunca passei, assim, já passei alguns momentos estudando, né, ali com as pessoas, mas eu posso contar no dedo quantas vezes eu gastei madrugada estudando e tal. Sempre priorizando ao Senhor, eu consegui formar. Não sou o mais inteligente, isso é um fato, então eu sei que é um milagre, sem tomar nenhum pau, né? Então, se isso não for um milagre, uma experiência extraordinária, eu não sei o que é. E eu sei que foi Deus me honrando por ter colocado as coisas dele em primeiro lugar. Se entregado. Que top, mano. E, né, agora a gente quer saber, assim, como foi o processo, assim, seu e da Aline de namoro, casamento, como que você conheceu ela? Deve ter umas 3 horas de podcast aí. História longa. Vemos. Então, a história com a Aline realmente é bem longa. Eu vou resumir o máximo que der. Mas eu conheço ela desde quando ela entrou na igreja. Eu entrei em 2008, se eu não me engano ela entrou em 2010. E quando ela entrou, já era supervisor da célula que ela entrou, que ela participava. Então, desde 2010 eu já conheço a Aline e a gente teve contato, né, nesse período todo aí. Mas, porém, contato assim, de ministério e tudo mais, né? Nada demais. Acabou que a gente se aproximou, o grupo de amigos era muito próximo, a gente estava muito próximo, mas cada um tinha a sua vida e o tempo foi passando. Né? Ela viveu a vida dela, os relacionamentos dela, eu vivi minha vida, meus relacionamentos. E quando veio a Central Eldorado em 2016, nós dois não estávamos namorando mais, estávamos dois solteiros, e a gente começou uma coliderança junto, de célula e de supervisão. E aí a gente foi aproximar um pouco mais de amizade mesmo, liderando célula, coordenando. Aí depois nós começamos a coordenar juntos também, nesse processo. Ela se envolveu com outras pessoas, eu envolvi com outra pessoa. Outras não, outra pessoa. E nunca teve nada, literalmente. Sim. E vida que segue. E a vida foi caminhando e caminhando e caminhando. Quando foi em 2019, né, chegou uma fase que os dois estavam solteiros. E quando foi na Vox Conference de 2017. Foi quando eu casei. Em 2017, nós dois estávamos solteiros, teve uma Vox Conference. E aí a gente estava sentado, trocando uma ideia na Vox Conference, assim, normal, uma conversa normal. E algo, é como se os meus olhos tivessem... Caiu as escamas ali, eu falei, uai. Aline é uma mulher, né? Eu achei que ela era nada, qualquer coisa, tipo assim, era uma árvore pra mim, não era alguém que eu vi uma possibilidade. Você não então, tinha assim, nada com nada, nunca tinha tido nada assim. Embora sempre achei ela muito bonita, muito crente, com um propósito muito claro de Deus. Sempre admirei ela, assim, muito, muito, muito pelo posicionamento dela com Cristo mesmo. Mas ok, admirar ali, beleza, mas sentimento, alguma coisa, zero. E aí, meus olhos se abriram e eu falei, cara, a Aline é uma mulher. Né? E eu lembro que eu vim de uma fase onde eu já tinha falado com Deus, falei, Deus, eu acho que eu vou morrer solteiro. Porque eu olhava assim, à volta, olhava pra minha igreja e falava, velho, tem ninguém que desperta meu coração, ninguém que me interessa. Eu já tinha convicção assim, daquilo que Deus me chama para fazer. Eu sei que, né, em algum momento ia vir um tempo integral. Nesse momento Deus já tinha falado isso comigo. Então eu falei, velho, eu não posso namorar um membro de uma célula. Porque ela não vai entender minha rotina, não vai entender tudo que eu faço. Assim, a gente não tinha tempo assim, disponível mesmo. Eu ainda trabalhava o dia inteiro, então dedicava muita coisa, né, do reino. Então não pode, tem que ser pelo menos alguém que já lidera uma célula, que já tem convicção do seu propósito. E eu olhava e falava, velho, mas não tem ninguém que me interessa. E eu também não vou procurar em outra igreja, porque
sou central e tal. Eu falei, Deus, eu vou morrer solteiro mesmo, né? Deu ruim pra mim, vida que segue. E falei, tá bom, vida que segue, vamos servir a Jesus, seja o que Deus quiser. E nessa hora, tipo, mês depois que eu pensar isso, veio esse negócio da Aline. E aí eu fui, né, esperei um tempinho, falei com ela. E a primeira resposta dela foi, nunca, né? Nunca vai ter nada entre. Você é doido, não existe essa possibilidade, né? Não tem essa opção. Então ela foi muito assim, resistente. Já chegou assim, cortando com todas as tesouras da vida, né? Eu fiquei muito mal, assim. Falei, velho, não tô acostumado em ficar tomando corte, né? Com esse cara. Assim, não é, então, primeiro corte não dá. Mas, brincadeira à parte. Então eu fiquei meio assim, falei, ok, se você não quer, tá bom, mas como tá gerando um sentimento no meu coração, até falei, então talvez a gente vai ter que conversar com o pastor para separar a nossa coliderança, para você ver sua vida, eu viver a minha. Sim. E para não atrapalhar também, né? E tal. E aí o tempo foi passando, isso foi em março, mais ou menos, março, abril. Acho que foi em abril que eu falei com ela. O tempo foi passando, a gente ainda conversou, falei algumas vezes sobre. E aí acabou que ela também já estava interessada em outra pessoa e tal. Eu falei, deu ruim demais. Então ela já está interessada em outra pessoa, tá orando, buscando em Deus. Aí eu falei, Deus, então... E aí eu orei, falei, Deus, e aí? O que eu devo fazer? Eu tenho um sentimento, mas ela não quer, já falou nunca, já tinha falado nunca umas 3 vezes. Aí eu falei, eu não vou ficar correndo atrás, na moral, então... Aí Deus falou, espera. Deixa eu trabalhar. Eu falei, sério, Deus, espera. Eu falei, então se for pra eu esperar mesmo, me dá 3 sinais. Aí me deu 3 sinais, igual eu tinha pedido, pra esperar. Eu falei, velho, não é possível. Na verdade, ele me deu 2 sinais de esperar. Aí eu fiquei esperando. Aí nessa espera, ela começou a orar com uma outra pessoa. Aí nessa hora eu falei, Deus, então acabou. Eu não tenho esse esperar mais. Já tá orando, não faz nem sentido, né? Aí eu pensei isso, orei isso pra Deus no outro dia. Do nada, uma pessoa falou, Bruno, Deus mandou você esperar. Aí eu falei, não é possível, Deus, não é possível. Aí foi a terceira espera. Aí eu falei, então eu vou esperar. Não falei nada com a Aline, não falei nada com ninguém. Falei, vou descansar e vou esperar então. Em uma semana, Deus respondeu, ela pediu Deus uma resposta muito clara. Né? Falou, eu quero que tal pessoa sonhe e tal, e me fale sobre aquilo que ela estava querendo, né? Sobre essa pessoa que ela estava orando e tal. E em uma semana Deus respondeu. A pessoa que ela pediu para eu curar, falou, sonhei com você. E a pessoa foi, tipo assim, muito específica com ela, na área emocional, na área sentimental. E no final a pessoa ainda falou, olha, eu acho que você deveria dar uma chance pro Bruno. Aleatoriamente. Aí na hora o Espírito Santo, tipo assim, confirmou no coração dela a possibilidade, mas não tinha nenhum sentimento. Sim. E ela me procurou e compartilhou. Eu falei, uau, foi rápido, hein, Deus? Foi rápido demais. E aí foi um processo, né, bem longo. Isso foi em junho, essa resposta. E aí nesse processo a gente então começou a tentar se aproximar, começou a tentar conversar mais sobre isso. Só que a gente era muito amigo nesse sentido. Então foi muito difícil. Então, sabe quando as coisas não estão avançando, não estão indo? E não ia, era chato. A gente saía junto assim, aí aquilo que era legal ficou paia, entendeu? Eu falei, velho, não tá fluindo, não tá fluindo. Aí nós tivemos uma discussão em outubro, assim, nesse processo. Em outubro a gente teve uma discussão muito feia, muito pesada. Parecia 2 não crentes, né? E eu não tenho nenhum orgulho de falar isso, mas foi uma briga, assim, muito feia. Xinguei muito, ela me xingou muito. Falei, velho, acabou, não quero ver sua cara nunca mais. Ela também não quer ver sua cara nunca mais, aquela coisa toda e tal. Então eu falei, agora acabou de uma vez por todas. E brigou muito feio. Falamos que ia separar a coordenação, tudo, enfim. E aí eu fui orar antes de dormir. Estava lendo a Bíblia, estava lendo Gênesis na época. E aí eu li a passagem da Arca de Noé. Onde falava que Noé mandou lá o corvo, mandou a pomba e tal. Aí chega uma hora que a pomba já não volta com galinha, não tô lembrando volta mais. Depois não volta mais. Aí ele falou, então, ok. Só que nessa hora ele não abre a arca. Por mais que ele sabia que ela já não voltou, né, na palavra fala que ele esperou uma ordenança. E Deus fala, agora você pode sair. Então ele não saiu quando ele achou que deveria sair, ele saiu quando Deus falou, saia. E aí Deus falou, me perguntou, falou, Bruno, eu falei pra você sair da arca? Eu falei pra você sair do barco? Eu falei, Deus tá me zoando. Aí eu fiquei indignado, mano. Acho que foi uma das vezes que eu fiquei mais indignado porque Deus tá me zoando. Vou esperar mais. Não tem como mais, Deus. Se tinha uma chance, eu já destruí essa chance agora nessa briga, porque eu falei muitas coisas que não devia, ela também falou. Então não tem como, eu não quero nem olhar na cara dela mais. Deus perguntou, eu mandei você sair do barco? Eu falei, meu Deus do céu. Aí beleza, aí dormi, no outro dia eu acordei e mandei mensagem, Aline, precisamos conversar. Aí ela sempre muito assim, disponível ao Senhor e tal, falou, não sei o que não, mas ok. Aí nós encontramos, inclusive fomos lá naquele café que eu fui com você aquele dia, e eu fui contei pra ela o que Deus tinha me falado. Falou, olha, Deus não falou isso, então eu não posso desobedecer.
Então eu não vou sair, eu não vou desistir. Mas se você quiser desistir, ok, eu respeito sua decisão, joguei a bomba para ela. Por favor, desista, mas a responsabilidade é sua, não é minha, porque eu não tenho o que fazer. E ela também falou, cara, Bruno, eu não quero. Mas não quero nada mesmo e tal, tipo assim, pra mim não tem nada a ver mesmo, já era. Mas se Deus tá falando, eu não vou ser aqui vai negligenciar o que ele tá falando. Então, o que você acha que a gente faz então? Falei, então vamos fazer um propósito, 40 dias de jejum e oração, vamos orar todo dia e vamos jejuar. E começamos esse propósito, de orar todos os dias juntos e jejuar. 40 dias depois, dia 30 de novembro de 2017, a gente estava namorando. E aí começou o nosso namoro. Então, assim, Deus foi mudando os corações. Não tinha mudado tudo, mas ele tinha mudado bastante. Sim. O suficiente pra gente começar um relacionamento. E aí entra a segunda parte para um outro podcast, que é uma outra parte longa do namoro. Mas namoramos 1 ano e 10 meses, casamos. Sim. E estamos há 3 anos juntos. E, de fato, é a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Assim, top. Eu olho e falo, Deus, obrigado porque eu permaneci, porque eu obedeci, porque eu obedeci, porque eu orei, né? Porque a gente tem que orar. Né? Ainda mais eu liderando já, eu falo, velho, o pessoal ora, mas não tá orando de verdade. Tipo assim, só fala que ora, né? Pra buscar diretamente de Deus. Quer fazer o que o coração manda e o coração ele é enganoso. Normalmente é enganoso para você envolver com alguém. O meu foi enganoso, tipo assim, não se envolve, né? Não vai, né? Se valoriza, né? Pelo amor de Deus. E, inclusive, eu conversei com pastores na época, tipo assim, que eu considero muito, falou, Bruno, sai fora e tal. Me deu orientação muito clara, tipo assim, não sai fora disso, é doido, você não tem que se permitir viver isso. E eu peguei assim, e a pessoa não errou, ela deu um conselho sábio, baseado na palavra, né, naquilo que ela entendia. Mas eu orei, Deus falou, não. Então, até isso é importante, né? Mais do que o que o seu pastor fala, mais do que alguém fala, é o que Deus está te falando. Né? Então, se Deus te falou, você tem que ter a convicção e assumir a responsabilidade disso. E eu assumi essa responsabilidade, porque eu tinha convicção que era Deus me falando. Então, não desrespeitei, desonrei meu pastor. Até porque ele não me deu uma ordenança, ele me deu um conselho. Eu não sou obrigado a seguir aquilo, porque eu não estaria pecando, independente do que eu fizesse, né? Mas eu peguei aquele conselho, aquela sabedoria, mas eu peguei e falei, Deus, ok, agora o que o Senhor quer? E eu obedeci, né? E, cara, casar certo é a melhor coisa da vida. E eu posso falar que eu casei bem certo. Glória a Deus. Top demais. Aí, ó. Conselho aí, galera. Orar. Orar. Né? O que mais? Não precipita. Não precipite. Não tenho pressa. Eu casei muito velho, casei com 31 anos. Mas se você me perguntar se eu casaria mais cedo, eu, pegando tudo que eu já vivi, que eu tô vivendo, eu não casaria mais cedo. Não que todo mundo tem que esperar até 31 anos, né? Lógico que não é isso que eu tô falando. Mas eu falo que eu recebi muitas bênçãos pelo esperar, né? Casei virgem, então, tipo assim, não negligenciei isso durante a minha caminhada cristã, permaneci firme, permaneci santo, né? Me separando mesmo. Então não foi fácil, então é difícil mesmo, é desafiador, mas valeu a pena. Então, assim, a maturidade era diferente, a minha forma de enxergar as coisas era diferente. Então eu entrei no casamento, assim, muito mais maduro, muito mais convicto daquilo que eu queria. Sim. Eu não entrei de uma forma emocionada, eu entrei de uma forma, né, consciente. Falei, cara, eu escolhi ela me escolheu. Então, tanto que no nosso namoro não foi um namoro simples, um namoro muito fácil, foi um namoro muito desafiador em muitas coisas, porque nós somos muito diferentes. Por mais que a gente tenha o mesmo propósito, a gente pensa de forma diferente e executa de forma diferente. E a gente não tinha muito tempo disponível, então, assim, os dois serviam muitas coisas, envolvidos em muitas coisas, e o nosso coração estava nisso. Então a gente não tinha muito tempo sozinho, ela morava sozinha, então não podia ir na casa dela à noite. Meus pais trabalhavam à noite, então não podia ir lá em casa também. Então a gente às vezes não tinha dinheiro também para sair para algum lugar. Então assim, a gente não tinha muito tempo sozinho, era muito difícil. A gente se virava como dava, mas a gente obedeceu, não negligenciou, né? Foi convicto, tanto que a gente nunca falou em terminar. Em 1 ano e 10 meses, independente, nunca cogitou. Teve brigas bem difíceis, assim, da gente falar, nossa, será que é isso mesmo? Mas nunca questionamos, vamos terminar. Não, por quê? Pela maturidade, cara, é uma escolha. Sim. E a gente tinha convicção em Deus. Então, casamento, cara, nunca dormimos assim, tô com raiva, vou dormir no sofá. Nunca. Eu falei, em casa é um princípio que nós temos, tipo assim, pode estar ruim o que for, a gente pode estar assim, discutindo, pode estar o trem feio, a gente vai dormir junto. A gente não vai dar essa brecha, né? Por quê? Porque é maturidade, é escolha, né? E eu escolhi amar ela o resto da minha vida, então eu vou me dedicar para que isso aconteça. E eu sei que ela também me escolheu. Então não é uma paixão passageira, é um amor que permanece. Sim, né? É eterno, né? Isso é através da maturidade. Então, não precipite, né? Falando dos conselhos aí, não precipite. Gente, assim, igual eu falo muito com os adolescentes, né, gente? Não faz isso, né? Pode dar certo? Claro que pode. Mas, infelizmente, estatisticamente, não dá. A maioria não dá.
e gera desgaste emocional, gera muito sofrimento, né? Falta de maturidade. Então não é por maldade, mas é por maturidade, né? O relacionamento não é para imaturo, não é para gente nova. O relacionamento é para gente madura já na sua caminhada, né? Para quem já tem um mínimo de independência emocional, independência financeira, né? Independência familiar no sentido assim de não depender das pessoas. Então assim, amadureça a sua vida, amadureça a sua fé principalmente, seus valores, porque você vai ter um relacionamento muito mais maduro, muito mais baseado nas suas convicções do que nas suas emoções. E isso vai tirar muito menos desgaste. Entendi. Cara, que conselho, que testemunho incrível. Você falou um negócio ali que você servia muito na igreja, que você praticamente não tinha tempo. Além da liderança, você já serviu em alguma outra coisa dentro da igreja? O que mais que você fazia? O que você organizava além de liderança, supervisão? Então, eu só liderava e só supervisionava e só coordenava. Só isso que eu fazia na igreja. Só tudo isso. Não fazia mais nada na igreja, só isso. Não, mas eu servi em outras demandas. Tipo assim, dependia, igual eu falei, sempre dependia da necessidade. Precisava de dar aula no CCM? Dar aula no CCM. Precisava da recepção? Ia na recepção. Precisava de qualquer coisa? Fazer qualquer coisa. Mas o meu coração sempre foi no pastorear pessoas. Uhum. E isso vai além de uma liderança. Isso vai além de uma supervisão. Isso vai além de uma coordenação. Então, eu não me preocupava só com aqueles que estavam abaixo de mim. Né? Então, assim, eu tinha tempo livre, às vezes eu encontrava com uma pessoa de uma outra célula, ou de uma outra área, ou de uma outra unidade. Então, não era focado só no meu grupo, entendeu? Sim. Porque o meu coração, né, isso é o que eu sou mais apaixonado, é me relacionar com pessoas. Eu amo estar com pessoas, eu amo gastar o meu tempo com as pessoas, encontrando as pessoas, conversando com as pessoas, aprendendo com as pessoas. Então, o meu tempo, assim, minha falta de tempo não era que eu estava numa função administrativa na igreja ou numa recepção, não. É porque eu estava com as pessoas. Uhum. Então, era opcional, inclusive, né? Não era Sim. algo colocar, eu tenho essa agenda aqui que eu tenho que cumprir. Não. Eu estou com tempo livre, eu não quero perder o meu tempo aqui, eu quero gastar ele investir em alguém. Sim. Então, era uma escolha de me relacionar com as pessoas. Então, isso cobria todo o meu tempo. Não por uma obrigação imposta por uma instituição, mas era o que eu escolhia fazer por amor às pessoas e aquilo que Deus fez por mim. Deixa eu já pegar mais um gancho, te interrompendo até. E como é que você fez nesse período para você conseguir, vamos dizer, controlar o tempo para você atender o maior número de pessoas possível? Porque você tinha GD, você tinha o discipulado com o pessoal da sua cela, você tinha as reuniões da coordenação. Como é que você fez para conseguir, de certa forma, conciliar tudo? Como eu faço ainda. Isso ainda é bem atual, né? Porque por mais que eu seja tempo integral, as pessoas elas não são, né? Tipo assim, elas não têm o dia inteiro livre. Então os horários né, onde as pessoas têm disponibilidade é à noite, né? Então todo mundo GD é à noite, célula é à noite, não sei o que, tudo é à noite, né? Ninguém faz nada durante o dia. Então eu gosto muito da gestão de tempo, né? Então acho que a gente tem que ser simples e prático. Por exemplo, como? Aproveitando as oportunidades. Então, desde a época que eu trabalhava, por exemplo, o que eu fazia? Aproveitava as oportunidades que eu tinha. O que eu fazia? Horário de almoço. Almoçava com alguém. Todo mundo almoça. Então, todo mundo vai gastar um tempo no horário de almoço. Então, lógico que às vezes tem uma distância. Então, nos almoços eu flexibilizava para aqueles que estavam mais próximos de onde eu almoçava. Hoje, sendo pastor, eu tenho uma flexibilidade de horário nesse sentido. Então, o cara trabalha lá em BH. Beleza, velho. Se o único horário que tem, eu posso sair daqui, eu posso até ele e gastar um tempo com ele almoçando. Então... Não saber. Mas agora eu tô sem carro, tá mais difícil. Mas a gente dá um jeito. E a gente vai. Ninguém te pega e Uber, vai correndo, enfim. Mas então eu acho que essa gestão. Então aproveitar o tempo de almoço, por exemplo. Todo mundo almoça. Eu acho que você ganha muito tempo com isso. Você aproveitar os seus intervalos, né? Igual, por exemplo, antes. Eu tinha intervalo ali do trabalho com a faculdade. Então dava 1h30 mais ou menos. De 5h30 até 7. Eu aproveitava também para tentar conversar com alguém. Eu acho que é você aproveitar as oportunidades que você tem, cara. Não tem muito segredo, né? Porque no horário de comercial você está trabalhando, não tem o que fazer mesmo. Aí, ponto. Mas o que você faz no seu horário de almoço? O que você... Igual, à noite, né? Às vezes eu não atendia uma pessoa só. Eu marcava 2 conversas, uma de 7 às 9, uma de 9h30 às 11h30. Então eu aproveitava mais, digamos assim, né? Para ter mais tempo com as pessoas. E não... E a disciplina, velho. Então, tipo assim, eu falo muito com os meus supervisores, dá pra você fazer tudo. Desde que você tenha uma disciplina. Você tem 5 noites na sua semana. Uma é céu. Ponto, é indiscutível. Um pouquinho mais GD.
Embora o GD é 15 dias e muitas vezes no final de semana. Vamos fingir que é dia de semana. Então só que já sobra 3. 15 dias livre. Um dia você tira pra você não fazer nada, você ficar à toa. Um dia você tira, se você é casado, você tira pra sua esposa. E um dia você tira pra discipulado. Você consegue ter 2 conversas ali à noite, né? Você conseguir no almoço, você consegue ter uma. Cara, dá pra você conciliar. O problema é que a gente não tem, às vezes, uma disciplina. E a gente começa a encavalar as coisas, quer fazer muito, não consegue fazer nada. E aí vem entrando outras demandas que vão surgindo no meio de necessidades. E isso eu nem coloquei o final de semana, que aí é um tempo pra você descansar um pouco mais, às vezes durante o dia, visitar um parente, na casa do pai, da mãe, enfim, se você não morar com eles. Então, o que eu acredito é que tudo que Deus te dá, você consegue conciliar. Mas a pergunta é, tudo que você faz foi Deus que te deu? Então, eu só faço essa avaliação antes. Tudo que eu estou fazendo, Deus pediu para eu fazer? Porque talvez eu estou fazendo algo que Deus não me pediu. Talvez eu estou me voluntariando em algo que, tipo assim, não precisaria de eu estar ali. Não é isso que Deus quer que eu faça naquele momento, porque já tem demanda, já tem pessoas demais. Entende? Ah, eu criei um podcast. Deus quer que você faça esse podcast? Porque se não for, vai sobrecarregar sua agenda. E você vai deixar coisas importantes de lado. Mas a culpa não é porque tem muita coisa, a culpa é porque você colocou coisas que Deus não te pediu para colocar. Então a culpa não é de Deus, a culpa é minha. Então agora, se eu tenho a convicção que esse podcast que Deus me deu é de Deus, que a coordenação é de Deus, que a comunicação é de Deus, cara, descansa. Porque Ele vai te dar essas estratégias e você conseguir conciliar todas as coisas. Mas vale essa pergunta. Tudo que você faz, Deus te pediu para fazer? Se sim, Essa é a reflexão. descansa que vai dar bom. Mas aproveite a gestão de tempo, claro, né? Top demais. Então, né, galera? A gente chegou naquela parte mais legal do podcast, que são as perguntas. Não foi as perguntas até agora? Não, mas Meu Deus, tanto de pergunta, ainda vai começar as perguntas. Agora foram as nossas, agora a As gente nossas. começa os convidados. Agora é a hora que eu posso falar, não vou responder? Vai. Tem escolha, Passo, né? passo. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vai com as fáceis. As fáceis. Quem tem Existem que- perguntas fáceis. Vai que, né? Ó. Essa aqui é boa, hein? Mas vamos começar com essa não. Vamos começar com a mais fácil mesmo. Qual é o seu maior conselho aos jovens que desejam casar-se um dia? Meio que ele já falou, né? A gente já falou um pouco, maturidade. mas vale reforçar, né? Você quer casar um dia, primeiro, esteja completo em Cristo. Sim. Se você não estiver completo em Cristo, vai dar problema. Porque você vai sempre esperar que o outro faça algo para preencher, né, um espaço que só Jesus preenche. Metade da laranja. Exatamente, né? Não é uma metade procurando uma outra metade. São duas pessoas inteiras, onde elas juntas se transbordam por algo, que é o nosso propósito. Segundo, né, você quer casar, sempre lembre do propósito. Né? Então não deixe a ansiedade, o desespero, ser maior do que o propósito em comum. Né? Tem muita gente entrando em relacionamento onde o propósito é distinto e passando um aperto. E o pior é quando essas pessoas se casam. Né? A gente sabe que o casamento ele é sério. Então ele não é uma brincadeira. Ele não é para terminar, ele é para enquanto você estiver aqui nessa terra, você vai estar casado. Ou se você decidir se divorciar por algum motivo, aí você vai morrer solteiro, porque senão você está em pecado. Né? Está em adultério, se você se envolver com alguém. Então, assim, cara, é muito sério. Eu falo que a segunda decisão mais importante de uma pessoa é o casamento. A primeira é Deus. entregar a Jesus, né, para Jesus. O segundo é o casar. Então, não precipite. Calma, espera, conheça a pessoa, gaste tempo conhecendo a pessoa de verdade. Né? Não negligencie os sinais. Né? Eu duvido, assim, não vou generalizar, mas a maioria das pessoas não casam enganadas. As pessoas, elas dão sinais. Né? Só que às vezes a gente escolhemos negligenciar os sinais, tampar os nossos ouvidos, os nossos olhos, não enxergar. E depois a gente quer que a pessoa seja transformada. Ah, você é assim. Mas você já sabia que eu era assim. Então, por que você quer? Entende? A gente quer que a pessoa mude, quer forçar uma mudança. E ninguém muda por alguém. Você muda por Jesus. Né? Eu falo que eu não quero ser o melhor marido porque a Aline merece o melhor marido. Embora ela mereça. Eu quero ser o melhor marido porque eu quero ser aquilo que Jesus me chamou para ser. E Ele me chamou para ser o melhor marido. Então, meu amor por Deus me faça o melhor marido. E não meu amor pela Aline me faça o melhor marido. Entende a diferença? Porque o amor por Jesus é muito maior do que o amor por ela. Então, isso vai me transformar muito mais do que apenas uma necessidade dela específica. Ah, você podia ser assim. Entende? Não funciona, infelizmente. Não porque a gente não quer. É porque é criação, é fase de vida, é coisa que você já passou, né? Que você já viveu na sua família. Então, é difícil mudar algumas coisas. É só Jesus mesmo. Então, ter o mesmo propósito, você ser completo em Deus e procurar alguém completo, e você não ser precipitado,
é o conselho básico, assim, para quem que quer de fato um casamento. Não um casamento, né? Para quem quer casar é só se arranjar uma pessoa que casou. Mas para quem quer um casamento baseado na palavra, um casamento saudável. Top. Respondida essa aí. De quem que tava a pergunta? Ah, não dá pra saber, só tem a foto só. Não tem como não. E aqui outra, né? Como foi liderar anos com sua esposa sem ela ser sua esposa? Normal. Foi liderar como qualquer pessoa. Igual a gente virou muito amigo, muito próximo, era muito bom. A gente tinha uma co-liderança muito saudável. A gente também nunca ultrapassou limites de amizade. Então, né, entra até aquela pergunta, existe amizade entre homem e mulher? Aquela coisa toda, né? É lógico que existe, mas ela tem um nível, né? Ela não é uma amizade liberada, ela tem uma linha, né, ali, e a gente nunca ultrapassou essa linha nas amizades. Nunca, nunca, nunca. Sim. Então a gente tinha um limite, sabia até onde ir, até onde falar, até onde chegar, até onde se relacionar. Então, era uma amizade, era uma co-liderança muito saudável, né? Porque os propósitos eram muito parecidos, então assim, a gente dava a nossa vida juntos pelo reino e pelas pessoas. Então, nossas células sempre foram muito saudáveis, células que cresciam e multiplicavam, né, pela graça de Deus. Mas a gente também se dedicava muito a isso. Então era maravilhoso. E na verdade era tão bom a ponto de despertar meu coração e falar, uau, é uma possibilidade sim, eu passo o resto da minha vida com ela. Tanto que você falou que foi normal, que as escamas foram cara depois. Exatamente. Aí despertou o sentimento, porque eu já tinha admiração, Sim. eu já achava ela bonita, tudo que eu já tinha. Faltava só Deus realmente achar o tempo certo de gerar um sentimento de fato no nosso coração, né? Até porque se fosse gerado antes, não seria saudável. Então, talvez nem daria certo, enfim, né? Então Deus esperou o tempo certo para que as escamas caíssem. Mas foi maravilhoso. E eu acho que, né, até uma dica aí para quem colidera, né, todo mundo colidera com alguém, mas para quem é solteiro, toma só cuidado com essa linha. Porque é uma linha muito tênue e é muito fácil você se envolver emocionalmente. E eu com a Aline nunca nos envolvemos emocionalmente por causa de liderança. Nunca. Porque a gente sabia até onde ir. Então era célula, era ministério, era propósito. Porque passava disso, já não cabia a nós mais. Top. Então, pedindo para você explicar aqui sua sua carreira de modelo. Você não explicou pra gente, você não falou dessa parte. Que história é essa? Então, antes de eu me converter, eu fui modelo. Já fui modelo, gente, é real. Eu já fui modelo, acredita? Já fui modelo mesmo. Fiz curso de modelo, tinha portfólio, tinha tudo. Fiz trabalho de desfile, fiz várias coisas aí. Só que na época eu não ganhava muito dinheiro, né? Era muito pouquinho. Mas já fiz, velho. Não tem o que explicar. É isso. Quando você, né, tem uma beleza natural, as pessoas enxergam isso e te convidam para algum trabalho. Nossa. Então foi super natural esse processo, assim como qualquer outro. Legal que você não faz pra ninguém, né, cara? Você tem que expor essa beleza pras pessoas. Agora, aí Deus falou, não, tirei você disse e me deu algo muito mais. Agora não é beleza exterior mais, é não, interior. Agora é interior. É verdade. Nossa. Cara, que top, que testemunho. Até modelo meu pastor já foi. Essa eu vou usar. Nossa. E aqui, Oza, qual a maior dificuldade que você tem sendo pastor? A maior dificuldade sendo pastor vai ficar redundante, mas é o de não trocar a intimidade pela obra dele. Né? Então, essa é a maior, para mim é disparada. Lógico que tem outros desafios, não é, não um problema, uma dificuldade muito grande, são desafios, que é você lidar com as pessoas, você lidar, por exemplo, sendo pastor de jovens e adolescentes, o quanto eles mudam o tempo todo. Então, tipo assim, a forma que eu conversava com eles um ano atrás é diferente da forma que eu converso hoje. Sim. É muita informação que eles recebem, a ponto, às vezes, você não entendeu o que eles estão falando com você. Então, muda muito o tempo todo. Eles são muito bombardeados, né, pela internet, pelas informações. Então, você tem que ir contra muita coisa. Então, assim, é uma luta muito grande. É difícil você, de fato, ganhar o coração deles. É um processo um pouco mais longo. Então, são desafios, assim, de liderar jovens, na verdade, né? Mas, como pastor mesmo, eu acho que é essa de não trocar intimidade e pegando, assim, uma forma um pouco mais humana, né? Aí eu vou, né, abrindo um pouco mais, assim, também, para mostrar que, né, no meu caso, não é tudo mil maravilhas. Às vezes é você ter a consciência mesmo, tipo assim, às vezes vem os conflitos, né, tipo assim, cara, né, vem uns ataques na mente, na verdade, tipo, e sua vida profissional, você jogou ela fora, né, então, o que você vai fazer com seus sonhos, o que você vai fazer com seus planos, e o que você vai construir, o que você vai ter, então vem esses desafios na mente, né, pelo menos comigo,
vem esses desafios muito fortes e eu tenho que, então, batalhar, né, relembrando sempre o tempo todo. Tipo assim, cara, eu não tenho dúvida do meu chamado, não tenho dúvida que Deus me chamou e nem arrependimento de ser pastor em tempo integral. Zero, zero, zero. Mas vem os ataques. E eu tenho que rebater com a palavra de Deus, com as promessas que já foram lançadas sobre a minha vida, né, de saber, de relembrar o que é muito mais importante do que eu faço hoje do que qualquer coisa que eu possa conquistar nesse mundo. Então não é uma dificuldade, mas são desafios na mente de ataques mesmo, né? Porque todo mundo sofre ataque, né? Eu tô falando isso para que a gente tenha essa clareza, cara. Não é só o João, não é só o Jorge. Não, todo mundo sofre ataque de N maneiras diferentes. E a gente, como pastor ou não, nós somos pessoas normais, né? Sim. Corre sangue aqui, né? Tem uma carne aqui dentro que não converte. Então são coisas que vêm na nossa, pelo menos vem na minha mente. E eu tenho que sempre não alimentar, porque no momento de desânimo, no momento onde você está entregando tudo e as pessoas só reclamam, ou as pessoas não, né, te exigem algo, fala, eu estou entregando tudo, as pessoas estão me cobrando, ou as pessoas falam mal de você. Se você não tiver essa convicção, né, com esse soprar do diabo, você pode se desanimar. Né? Então é algo que eu tenho que vigiar o tempo todo, para que o porquê, né, seja muito mais forte do que qualquer outra coisa, né, que possa chegar. Ok, top demais. Próximo aqui, deixa eu ver aqui. É possível um cristão ser petista ou ser de esquerda? Então, hoje, né, pegando o que o PT tem defendido, né, de forma muito clara, para quem quiser enxergar, para quem quiser ver, eu acho muito difícil alguém que crê na palavra, né, defender esses valores. Né? Então ele tem defendido valores como aborto, legislação de drogas, ideologia de gênero. Como alguém que crê na palavra vai defender isso? Isso para mim é indiscutível, né? Não tem como, não tem como. Né? Da mesma forma que pode ter princípios e valores da direita, que elas vão defender também, que a gente não pode concordar por estar baseado na palavra de Deus. Sim. E ser contra também. Né? Eu acho que o ponto hoje crítico é porque o PT ele já expôs claramente, coisa que anos atrás não acontecia. Não de uma forma tão nítida como é hoje, né? Então, defender esses valores não dá para alguém que é crente. Só que eu acho que vai um pouco além disso, né? Sim. Hoje a gente tem, infelizmente, ido para um lado onde, sem perceber, a gente tem defendido, né, políticos ou governos, e o que me preocupa é a igreja jogar a responsabilidade da igreja para o governo. Então é lógico que eu vou votar, né, baseado nos meus princípios, nos meus valores, naquilo que mais se encaixa, naquilo que tem mais a ver com aquilo que eu creio. Mas eu nunca vou defender um político ou achar que ter um político A ou um político B no governo vai transformar a nossa nação, porque quem transforma é Cristo através da igreja, através do Espírito Santo, através de nós. Então eu acho que a gente tem que parar um pouco de discutir, pode, não pode, político A, político B, e, cara, talvez se as pessoas compartilhassem mais a sua fé do que compartilham o seu candidato, né, eu acho que a nação seria diferente. Né? Se talvez a gente defendesse tanto a Cristo, ou compartilhasse tanto a Cristo, como eu tenho defendido o candidato A, o candidato B, eu acho que seria muito diferente, entende? Então eu acho que a gente tem que mudar um pouco a nossa mente. Vote sim, né? Óbvio, né, baseado nos seus valores, nos seus princípios, não negocie isso. Mas não coloque uma expectativa nisso, entende? Sim. Se você coloca quem você quiser no poder, mas se você tiver uma nação onde as pessoas compartilham o evangelho, nós somos transformados pelo poder do evangelho, cara, o aborto ele pode ser liberado, mas a nação não vai querer abortar, porque elas conhecem a Deus. Exatamente. As drogas podem ser legalizadas, mas as pessoas conhecem a Deus e elas não vão querer se entregar a um vício. A ideologia de gênero pode estar liberada, mas as pessoas amam a Deus e sabem quem elas são em Cristo Jesus. Entende? Então, acima de uma lei humana, tem um evangelho a ser compartilhado. Sim. E se a gente começar a compartilhar mais o evangelho, mais aquilo que nós cremos, né, conhecer mais a palavra e se preocupar menos, né, em só defender A ou B, ou preocupar quem pode ou quem não pode ser de tal partido, ou, enfim, eu acho que a chance da gente ser transformado, né, de ter uma nação transformada é muito maior. Que é o evangelho que transforma por dentro, né? Que o político tá ali, faz não tem algo poder externo, de transformar não nada. tem Quem tem poder é o evangelho através de nós. A gente tem 4 anos de mandato, meu Deus. É o que Jesus, né, fala, passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não passaram. Exatamente. Então, acho que a igreja tem que assumir mais a responsabilidade dela mesmo. Sim. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de instituição. Eu estou falando eu e você. Sim. Nós somos a igreja. Então, se eu assumir meu papel como crente, cara, acabou. Entende? Se o Brasil tivesse a oportunidade de conhecer Jesus, né, igual a gente vê que quase 40% são cristãos. Se fossem cristãos genuínos, apaixonados por Deus e que compartilhassem a sua fé,
em um ano e meio, todo o Brasil, né, teria, né, acreditaria em Deus, ou conheceria, ou teria oportunidade. Nem tá essa discussão, entende? Nem existe isso. Sim. Mas se a gente se preocupar mais com outras coisas, esquecer a essência do evangelho, de compartilhar o evangelho, de viver a igreja, a gente vai passar 4 anos, a gente vai discutir a mesma coisa. Vai passar mais 4 anos, é a mesma discussão. Mais 4, a mesma discussão. 2050, a mesma discussão. Polarizado, né? Não vai resolver. Que vai ser para as pessoas, não junta. Exatamente. Que é muito tenso. A próxima é... Como foi a sua primeira experiência de liderar adolescentes? Desafiador. Desafiador. Assim, ainda estou aprendendo, né? Querendo ou não, lidero os adolescentes indiretamente, né? Hoje já tem alguém mais dedicado. Sim. Mas é desafiadora, para mim, pela questão de comunicação. Eu acho que eu consigo me relacionar com eles super tranquilos, eu consigo estar no meio, eu consigo ter uma vida de boa com eles, mas a comunicação do evangelho com eles é o meu maior desafio. Né? De comunicar uma forma que eles entendam, de comunicar uma forma que eles recebam bem essa palavra, que eles consigam ali já digerir, já buscar uma vida prática. Então, esse é um grande desafio para mim até hoje. Né? Eu comunico muito bem com o jovem adulto, mas com o adolescente eu preciso, sabe, ser movido aqui ainda e estou nesse processo de aprendizado. Só. O resto eu acho assim que eles são ótimos. No adolescente, para mim, é pontos positivos, na verdade. Assim, eles te motivam, eles te jogam para cima, eles te valorizam, eles te honram. Né? A gente não busca isso, mas é maravilhoso. Você tá com um grupo ali que te apoia. É um grupo que não reclama. Assim, o que você faz para eles está ótimo. É um grupo que valoriza muito as coisas que você faz ali para eles. Então, para mim, foi um presente mesmo liderar adolescente, porque isso me esticou de certa forma, mas também me potencializou, sabe? Me deu mais coragem, me deu assim, eles me encorajaram muito, me encorajam muito, eles me valorizam muito. Então, foi mais benefícios do que desafios. Né? Eu que não consegui entregar tudo que eles merecem. Né? Então, meu desafio é conseguir entregar um pouco mais, né, de tudo que eles entregam, de tudo que eles merecem, de tudo que eles precisam. Então, eu acho que no final eu devo muito para eles, baseado em tudo que eles fazem como igreja, enfim. Eu estou devendo um pouquinho aí. E a última aqui que a gente, né, vai fazer é: qual a melhor coisa que Deus fez na sua vida? E qual a última coisa que Ele fez? A melhor coisa que Ele fez na minha vida, além de me salvar, né, de me restaurar, de perdoar os meus pecados, de me dar um propósito, né, óbvio, tirando isso que é o mais importante, foi me dar uma esposa maravilhosa. Né, uma esposa que entende o propósito de Deus, que ama a Deus acima de qualquer coisa e me ajuda, né, e me encoraja, me incentiva. Né, então, assim, a minha rotina é muito pesada de fato. Então, assim, é muita demanda à noite, é uma correria louca. Mas a minha esposa nunca reclamou isso comigo. Ela nunca questionou isso comigo. Ela nunca pontuou isso comigo. Entende? Ela sempre me motivou, me encorajou, me impulsionou. Então, para mim, a coisa mais linda que Deus fez foi me dar, né, não uma esposa, mas a Aline como minha esposa, né? Porque nem nos meus melhores dias eu teria a capacidade humana de conquistar, né, o tipo de mulher, né, que a Aline é, em todo o potencial que ela tem. Então não teria, né, não adiantava, eu podia falar as melhores cantadas, qualquer coisa não seria suficiente. Sim. Mas Deus fez, então para mim eu vi que foi Ele fazendo e Ele me honrando e assim, me presenteando. Então foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, tirando, né, o princípio básico aí da salvação e do perdão dos meus pecados. E a última coisa que Ele fez? Isso. Pô, gente, a última coisa foi me colocar aqui no podcast agora. Não tem muita coisa, mas vou contar então da casa. Né? Não sei se foi a última, mas é uma coisa assim, importante. Sim. A gente morava a gente casou e morava num apartamento pequenininho, normal, 44 metros quadrados ali, mas muito aconchegante. Presente de Deus pra gente, pra nossa vida também. Mais um testemunho que Deus nos deu. Porém, eu sempre gostei muito de receber pessoas em casa. Então, meus pais moravam numa casa muito grande. Então, recebia muita gente na casa dos meus pais e tal. Então, eu amo receber pessoas. E lá em casa era muito pequeno. Então, assim, eu podia receber no máximo 2 casais, assim, para apertar a mesa ali de 4 lugares pra gente comer junto. Então, eu não conseguia receber tanta gente, célula, essas coisas, não tinha como ser lá em casa. Então, era muito limitado. E eu falei, velho, mas
né? Falei, Deus, legal, mas eu queria muito ter uma oportunidade de morar num lugar maior, para ter célula, para ter, né, GD e tudo mais. E nisso, o meu afilhado veio morar lá em casa, no ano passado. E aí, ficou muito mais... Aquilo que era apertado para mim, para a Aline, ficou mais apertado ainda. E todo mundo de home office. E eu falei, Deus, não dá pra gente ficar aqui. A gente vai ter que mudar. E a nossa condição não estava tão boa assim, mas ok, daria para mexer um pouquinho. Sim. E eu comecei a procurar apartamento, casa, essas coisas. E estava assim, muito caro. Muito caro. Então, assim, ia mais que dobrar o meu aluguel para eu ter um apartamento de 3 quartos e sem espaço direito. Só 3 quartos para, né, o meu afilhado poder ter um quarto dele e tal. E isso foi... A gente começou a olhar a casa em agosto, né? E eu tinha que sair de um apartamento em dezembro, até o final de dezembro. Aí eu comecei a olhar em agosto para ter noção de preço, tudo muito caro, muito difícil. E aí, falei, beleza e tal, vou morando. Quando foi em setembro, outubro mais ou menos, uma das líderes lá da nossa igreja, ela teve um sonho com a Aline, que a Aline estava com uma mala pronta e mudando, estava de mudança. Só que ninguém sabia direito que a gente ia mudar, porque ainda faltava tempo, né? Uhum. E aí a Aline compartilhou com ela, falou, não, realmente a gente vai mudar, no final do ano a gente está procurando e tal. Ela falou, por que vocês não olham aqui onde eu moro? Né? Eu falei, vem cá aqui em casa pra você ver, a gente vai mudar daqui no final de dezembro. Nossa. E talvez a gente passe o contrato para vocês moram aqui. Eu falei, beleza, vamos lá ver, não tem nada, né? Foi legal porque a data coincidia, a gente tinha que mudar no início de janeiro, e ela saía no final de dezembro. Eu falei, legal. Mateus, aí eu fui ver, né? Aí a gente foi ali na região do Novo Eldorado, perto da pracinha do EPA. E quando a gente entrou lá, é tipo um sobrelógio, então não é um apartamento, mas não é uma casa, é só um do lado do outro, mas é meio que apartamento. E olha que a gente viu, a gente não acreditou. Então, tipo assim, 3 quartos, sala, copa, cozinha. Tinha uma área externa onde ela já fazia a cela dela e ainda tinha um terraço. E eu falei, cara, e assim, no centro de Contagem, assim, no Eldorado ali, né? Pertinho da nossa igreja, da praia a pé. Aí eu falei, Jennifer, o nome dela é Jennifer, falei, lindo, maravilhoso, mas não tem como eu morar aqui nunca. Tipo assim, eu não vou conseguir pagar esse aluguel aqui. Eu nem... Primeiro, pelo tamanho. Segundo, pela localização. Eu falei, não dá. Então... Ela, não dá, só não sei o quê. Eu falei, beleza, quanto que é, Jennifer? No final, aumentava R$300 do meu aluguel anterior. R$300. E eu falei, não é possível. Os outros escolhiam muito inferior, muito mais longe, dobrava. Tô aumentando R$300 no meu aluguel atual. Não, que doido. E eu não acreditei, né? E aí eu falei, realmente é Deus fazendo. E aí, ela saiu no dia 28 de dezembro desse apartamento e eu entrei no dia 2 de janeiro. Com aluguel, assim, ajustou muito pouco o valor. E, sei lá, deve ter mais de 100 metros quadrados fácil. E hoje tem célula lá em casa, GD lá em casa, pós-culto lá em casa, no coisa. Então, assim, virou uma central, né, uma extensão da nossa igreja, porque é tudo lá. E por isso que a gente literalmente abre a nossa casa mesmo, né? Quem quer fazer evento faz, quem quer fazer célula faz, por quê? Porque não é nosso. A gente viu que foi, né, realmente Deus nos dando aquela casa para o reino. Então a gente não vai reter aquilo que não é nosso, né? Se Deus deu, pode usar à vontade, vamos expandir o reino de Deus. Então acho que uma das últimas coisas assim, que Deus fez e que marcou a gente, e Deus é um dos detalhes, né? Eu lembro que a Aline, ela falava, não, eu queria tanto, né, meu sonho é ter uma casa com corredor. E tipo assim, ter uma casa com corredor tem que ser uma casa um pouco grande. E lá em casa tem um corredor. Então assim, o sonho dela antes era morar no Eldorado. A gente mora no Eldorado. Então assim, Deus cuida dos detalhes. A gente sonha e pensa e acha que Deus não está percebendo, né? Sim. Mas Deus, ele pensa, planeja e faz muito mais do que nós pensamos e imaginamos. E aí a gente tem visto esse milagre lá. E Deus está usando aquela casa lá para honra e glória dele. Glória a Deus. Que massa. Queria te perguntar, antes da gente, de fato, caminhar para os momentos finais, qual que é a visão que você tem hoje da nossa igreja e da expansão dela? Qual que é o futuro que você vê para a nossa igreja ali, a Central Eldorado? Eu penso numa igreja de milhares. Eu não olho a Central Eldorado como uma igreja de bairro. Eu olho para a Central Eldorado como uma igreja da cidade. Literalmente, uma igreja não por causa de tamanho, por causa de quantidade de números, mas por causa de alcance de perdidos. Então, nós sonhamos com um lugar muito maior, né? O último que a gente olhou era, tipo assim, 20 vezes maior do que o que a gente está hoje. A gente tem demanda atual para isso? Não, mas com os olhos da fé nós temos muito mais demandas do que 20 vezes esse local, né? Então eu creio numa geração de jovens e adolescentes apaixonados verdadeiramente por Jesus, né, que tem fome e sede dele e de alcançar os perdidos. Inclusive é uma coisa que Deus tem colocado muito no coração desse viver igreja. Eu tenho pregado muito sobre isso, viver relacionamento, compartilhar a vida,
onde a gente tira o peso de um status e a gente coloca todo mundo igual, compartilhando aquilo que Deus tem feito, porque quando as pessoas de fora enxergarem aquilo que a gente está vivendo, elas vão ser acrescentadas, né? Não pelo que nós falamos, mas por aquilo que nós vivemos como igreja. Então, meu alvo, assim, pessoal, meu sonho é uma igreja, não é uma igreja de bairro, né? É uma igreja de Contagem, uma igreja referência na cidade, é uma igreja, assim, que pelo menos o auditório vai caber pelo menos umas 3.000 pessoas, né? Porque eu creio que nós vamos alcançar essas pessoas, né? Deus, ele vai alcançar essas pessoas através da central. E tem essa promessa sobre a nossa igreja, então nós estamos nada mais, nada menos do que crer na promessa de Deus sobre a central. Na porta, né? Deus abriu e a gente vai entrando. Amém. E aí a gente um presente aqui pra você. Antes disso, os avisos. É um presente. Hã? Avisos? Os avisos primeiro? Aviso. Não, presente primeiro. Presente primeiro, você sabe. Não sei. Já falou do presente. Presente é a minha linguagem do amor, pode me dar presente, é um Olha presente. só. Presente Então dos acertamos. 2 podcast pra você. Muito obrigado. Fiquei sabendo que você não abrir presente é falta de educação, então... Não, verdade, pode abrir. Nesse caso é mesmo, Bruno. Ó, gente, que isso? Vocês estão muito rápidos. Nós acabamos de tirar essa foto. Todo mundo fala isso. Que é isso? Tem segundos que nós tiramos. Ó, Matheus, até você apareceu, hein? Gente, estraguei o presente. Estraguei o presente aqui. Gente, bem que não tá o ouvindo. presente. Que O absurdo. presente está... A qualidade... Lindo, já arrumei. Obrigado, gente. Obrigado de verdade. Deixa aqui. Razão. Pronto. Tá aqui. Glória a Deus. Muito Gostei bom, demais. muito Amém. Obrigado. É, parte da... Avisos? Avisa com você, amigo. Tô ímpar. Vamos lá. Gente, sigam a Kinema. Kinema, empresa que patrocina hoje a criação do 12.2 Podcast. Se você precisa de fazer algum evento, algum casamento, algum vídeo, alguma transmissão, pode contratar a Kinema. A Kinema que fornece toda a estrutura maravilhosa que a gente está usando aqui, que a gente está produzindo esse podcast, principalmente com o auxílio da Kinema. Apoio o 12.2 Podcast, toda essa estrutura maravilhosa que a gente está proporcionando aqui, que a gente está trazendo para conseguir fazer a realização desse podcast. Não é uma estrutura grátis, a gente tem um custo sim, então nos ajude para que esse projeto possa continuar. Sigam a gente nas nossas redes sociais. O 12.2 Podcast tá no Instagram, tá no TikTok. Então, pode procurar a gente, compartilha essa mensagem. A conversa que a gente teve aqui com o nosso querido pastor Bruno hoje foi extremamente edificante. Então, compartilha essa conversa para o maior número de gente possível. Essas pessoas vão ser edificadas com essa palavra. O testemunho dele é realmente maravilhoso. E acompanhe a gente, nos sigam em todas as redes sociais. E nos vemos nos próximos 12.2 Podcast. E antes de finalizar, Bruno, você tem alguma mensagem, alguma coisa que você gostaria de falar? Alguma mensagem final que você gostaria de deixar? Não, é só reforçar, né, esse aviso mesmo, né, de a gente servir ao reino, abençoar as pessoas. Então, mais uma vez, parabéns pelo podcast, parabéns por se colocarem à disposição, né. Eu sempre, né, a gente passou por uma conferência e a mensagem que mais me marcou foi falando ali do samaritano, onde ele viu ali, né, o cara doente, o cara caído ali, e passou presbítero, passou levita, passou qualquer um, né, dos mais espirituais, e ninguém ajudou. Mas aquele talvez que era o menos provável, ele parou, ajudou e serviu aquela pessoa. Ele não só serviu, ele teve que investir recursos para servir aquela pessoa, né? Ele bancou ali uma estadia para ela. E a gente, para servir ao reino, às vezes a gente quer receber, mas na verdade a gente tem que dar, e vocês estão fazendo isso, né? Vocês estão pagando para servir ao reino de Deus. E isso é um princípio maravilhoso, e com certeza quem vai honrar vocês não são as visualizações, as pessoas, mas é o próprio Deus. Então permaneça nisso, né? E você que está assistindo e está sendo abençoado, né? Pague também para servir a Deus, pague também para abençoar o reino, porque você vai ser mais abençoado aí, com certeza. E só uma mensagem assim que Deus tem colocado muito no meu coração e que eu acho que vale a pena, é o privilégio que nós temos de ver a igreja, né? Então, se eu puder deixar uma mensagem final, provavelmente a maioria que está vendo é cristão, né? Ou de alguma congregação. Valorize a igreja que você está, honre, né, o relacionamento com as pessoas que você tem. Não deixe a igreja ser um evento de final de semana, não deixe a igreja, né, o culto ser uma reunião semanal, mas tenha o prazer de se relacionar com as pessoas, de sentar numa mesa, de trocar ideia, de compartilhar, né? Exija menos das pessoas, né? O João estava brincando nisso, mas eu
preguei esses dias e algo que eu tenho muito claro é que as pessoas não me devem nada. Né? Eu não tenho que exigir nada de ninguém. Ninguém me deve nada, cara. Né? Então, assim, eu já sou muito mais, né? Já recebi muito mais do que eu merecia quando Jesus morreu naquela cruz. Então, ninguém me deve nada. O meu pastor não me deve nada. O meu líder não me deve nada. Os meus liderados não me devem nada. Né? Mas eu escolho servi-los por amor. Eu escolho estar com eles por amor. E se a gente tem essa mentalidade de amar as pessoas, de servir as pessoas por amor, sem exigir nada em troca, eu acho que a gente vai começar a experimentar um pouco daquilo que Atos 2 revela sobre a igreja. Né? E as pessoas vão ser acrescentadas de fato. Então valorize mais, né? Honre mais as pessoas que estão na sua caminhada, seja seus liderados, seja que estão de igual, seja, né, alguma liderança sua, honre mais e exige menos. Porque eu creio que é o que a Bíblia nos ensina, né? Baseado em Atos aí. Amém. Glória a Deus. Finaliza pra gente. E é isso, galera, né? Esse foi mais um episódio do 12.2 com o Bruno. Top demais. Né? A gente iria fazer mais perguntas, mas a gente salvou ele. Mentira, brincadeira. Pra gente deixar uma abertura pro segundo podcast. A gente, né, deu uma deviada pra ele aqui. Mas foi top demais. Obrigado por esse momento aí. Quem estiver assistindo, passe, né? Repasse mesmo essa mensagem, esse podcast. A gente fala sempre isso aqui, mas não é em vão. É porque a gente quer que outras pessoas sejam alcançadas. E é igual o Bruno falou, que não é os views que vai, sabe, exaltar o podcast, é o próprio Senhor Jesus mesmo. Nem exaltar, mas que a mensagem dele chegue às pessoas, né? Então é isso, que Deus abençoe vocês e até o próximo podcast.